Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast, hoje especial, ao vivo, fazendo live aqui no Instagram. A gente tem um convidado aqui, um cara sensacional, Chris Montgomery. Obrigado, cara, por ter vindo aí, por aceitar nosso convite. Obrigado vocês, Samuel e Fábio. Obrigado, uma honra estar aqui. Hoje a gente está aqui comemorando algumas coisas, tá? Olha que legal. Hoje é meu aniversário. Aê! É aniversário do Hoje é Trindade aniversário aqui, duplo. Trindade, Hoje é aniversário duplo. Que fica nos bastidores sempre. Hoje vai aparecer aqui. Hoje vai dar uma palhinha aqui. Vai pelo Dá menos. tchauzinho ali. Isso. Vai pelo menos aparecer aqui, né? Pô, Parabéns, Fábio. Ali, ó. Cara, os sócios fazem aniversário no aniversário no mesmo dia, dia. Quer dizer que a empresa tá Alinhada no mínimo, totalmente. né? Falei dois sócios, Fábio, meu filho chama Fábio, é muita coincidência. Uma sina violenta. E a gente tem mais uma comemoração hoje, que é o Chris, que hoje também faz aniversário. Hoje 1 ano e 8 meses aí na batalha. Aí. Parabéns, uma hein? batalha pessoal que eles já sabem hein, qual é. Que a gente Parabéns. vai falar, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, cara, parabéns. Obrigado. Parabéns uma batalha pra vocês também, né? Dia após dia aí, a gente tá torcendo muito aí para que seja eterna. Não, vai ser. Dessa vez vai ser. Amém. Cara, obrigado de novo. Queria começar, né? A gente tenta aí sempre pegar primeiro o nosso gancho do nosso nicho, que é o de empreendedorismo. Legal. Então, a gente queria que você contasse aí um pouquinho. A gente sabe que você teve algumas empresas, né, durante um período aí da sua vida, foram várias, né, na verdade. Algumas Queria dezenas. Queria que você contasse um pouquinho desses negócios que você teve. Tá. E também dissesse, a gente sabe que alguns você acabou vendendo, né, como é que foi essas transações e tudo mais, e algumas acabaram fechando. Então, a gente também queria entrar no mérito aí do que aconteceu, de que você... traz até de experiência para a gente daquilo que eventualmente você entende que poderia ter feito diferente. Bom, se apresenta aí. Bom, legal. Bom, eu sou o Chris Montgomery. Qual câmera que eu olho? Aquela lá? Isso aí. Ah, é? Olha! Tem isso. Ó, valeu, Van. Deve estar ao vivo aqui. Ela falou que tinha que mandar um beijo para ela, igual o show da Xuxa. Um beijo, obrigado. Se não fosse você, a gente não ia ter essa... aniversariantes aí, ó. Legal. Não dá pra ver. Olha só. Que fofo, ó. Legal. Obrigado, demais. viu? Os. Legal. Dá tchau pra Deixa ela. eu tirar. Aí, sai Olha na os foto. dois aqui, ó. Aê! Aí sim. Obrigado, Van. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, Pena que você não Van. tá aqui. Mas isso é demais. Gente boa. Gente boníssima. Vamos lá. Bom, vamos lá. Continuando. Bom, vamos lá. Então, eu sou o Chris, eu tenho 40 anos. Eu tô novinho ainda. Eu tô velho já, pô. Velho tô eu fazendo aniversário hoje, bem mais velho. Você tá fazendo 47? 47. Legal. Tá novo. Tá pô. novo, né? Tá novo, tá novinho. Meu avô morreu com 105, porra. É mesmo? Ele tinha 95 e falava assim, quando eu ficar velho, eu vou comprar uma casa Meu no interior. Deus, eu quero tá lutando jiu-jitsu. Tá na cabeça, tomara. né? Seguir tem mais da metade pela frente A gente ainda. trabalhou com o Luiz Matter, ex-tenista, legal, sabe? sei. E a gente o pai dele foi nosso cliente aqui na Checks. E na época, isso já tem uns 10 anos, ele tinha uns 92, ele ia todo dia pro escritório, jogava tênis com 92 anos. Olha, nossa, legal. O tênis é um esporte bacana também. Sim. Mas vamos lá, a gente te interrompeu, você não contou. Imagina, não, eu tenho 43 anos, como o Samuel mesmo disse, aí tive algumas experiências, né, profissionais, desde muito cedo, muito novo. Talvez isso também tenha atrapalhado um pouquinho, né? Aí na experiência. E até hoje, né, continuo empreendendo aí, vários altos e baixos, né? E por causa de outras questões também, que eu vou contar para vocês já. E eu vou começar do início, então. Vai lá. Bom, eu comecei a trabalhar dentro da cozinha, em primeiro lugar, né? Eu gostava muito de cozinhar. Então, com 15 anos, eu fiz uns estágios no Paride e no Tambu. Vocês conhecem esses restaurantes aqui em São Paulo? São muito bons. E aí comecei a fazer esses estágios, né? Quando eu entrei na faculdade, continuei, fiz Belas Artes, eu fiz publicidade, não terminei. Aí fiz a Embi Morumbi, eu fiz gastronomia, não terminei.
Aí depois eu fui para a Espanha fazer um curso na Hoffman, que é um curso de gastronomia, e lá eu terminei na Espanha, né? E... Culinária espanhola é incrível. É, bem legal. E aí, bom, eu não vou chegar na parte ruim, eu vou falar só essa parte da empreitada aí mesmo, tá? Então, assim, quando eu voltei da Espanha, eu tinha já uma experiência boa com restaurante, com essas coisas todas, né? E eu peguei aí mais 3 amigos e a gente abriu o nosso primeiro bar, né? Que chamava Seu Justino, que era lá na Rua Santa Justina. É muito antigo esse bar, eu acho que talvez vocês conheçam, não sei se conhecem ou não, mas... Hoje em dia tem outro aberto lá na Vila Madalena. Né? Esse fechou, né? A gente teve que vender porque iam levantar prédio, alguma coisa. Mas já chego lá. Então aí a gente abriu esse primeiro bar, né? Eu e mais 3 sócios, e a gente foi um dos primeiros. Eu tinha 19 anos quando a gente abriu, né? 18 para 19 anos. Aí. E com a experiência só em culinária, né? Com a experiência só em culinária. E os seus sócios? Também não tinham experiência. A gente conhecia muita gente, né? Um estava fazendo administração, a gente era novo. Um estava fazendo publicidade, eu fazia, né? Tinha terminado gastronomia na Espanha. E aí a gente teve a ideia de abrir esse bar e a gente foi o primeiro da turma, né? A abrir bar. Então esse bar foi um sucesso absurdo, assim. A gente começou a ganhar dinheiro muito cedo. E ganhava bem, tá, nesse bar. Então, foi aí que a gente teve contato também com os primeiros patrocinadores, que, no caso, a Ambev... Pode falar o nome? Não tem problema? Não. Que era a Ambev, Heineken, Fensa também, né, na época. Não sei se tem hoje ainda, eu acho que tem. E a gente teve contato muito cedo com esse pessoal também, né, de multinacional. Então, e explodiu o bar, explodiu. Então... A gente, com o tempo, né, ele durou uns 4, 5, foi bastante tempo, né, uns 4, 5 anos mais ou menos. E né, nesse meio tempo aí, ó, com mais ou menos 3 anos de bar, a gente decidiu abrir outro. Tava tendo sucesso, né? Tava, né? E a gente já conhecia os patrocinadores. Então, o que a gente fazia nesse período aí da nossa vida? A gente meio que montava um projeto e colocava um investidor, entendeu? Né? A gente funcionava assim, até nesse primeiro bar. Legal. Então, como tudo começou a dar muito certo, começou a chover investidor, né? Para os bares. Então, assim, tinha época a gente ia falar, não, primeiro vamos com esse aqui, depois vamos com o outro, né? Porque a gente chegou a ter 7 bares, tá? Depois eu chego lá também. Legal. Então, aí abrimos o segundo bar, que é o Wall Street Bar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um bar que da Bolsa de Valores, que ficava oscilando, né? Então, se compravam mais uma cerveja, baixava o preço da outra. Aí tinha um placar lá, era legal. Durou um bom tempo também. Logo na sequência, também deu certo, foi muito bom. E aí, na sequência, a gente abriu o Before, que era em cima do Eco, na Rua Mauri, na época. Não sei se vocês lembram. Também, essa Rua Mauri vocês conhecem. Conheço. Faz muito tempo, tá? E aí a gente abriu o Before, depois a gente teve o W Restaurante. E chegou um momento até, o Samuel Fábio, que a gente não precisava mais colocar dinheiro, porque as próprias multinacionais colocavam, né? É isso que eu ia perguntar. Todos esses foram abertos nesse modelo de ter investidor, no começo, sim, patrocínio. mas depois assim, a gente tinha um investimento também das multinacionais, né? de Ambev, de Heineken, porque tudo enchia, tudo lotava, né? Então, assim, chegou o último que a gente teve aí, que eu tive, né? Porque a gente separou também. Eles ficaram com alguns, aí eu fui abrindo outros, o grupo, né? Então, no último, a gente nem colocava mais, né? Os patrocinadores colocavam na frente, a gente não tinha que colocar nada, entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito bacana que durou um bom tempo. Eu me dei bem assim nesse mercado por alguns anos. Depois eu abri uma empresa de eventos que chamava W Eventos. Pode falar. Desculpa. Quando você abriu a empresa de eventos, todos esses bares ainda estavam com você? Quando eu abri a primeira... Não, foi assim, ó. Antes disso eu abri um restaurante. Aí eu fui casar. Eu falei, quero sair da noite, né? Por causa dos outros problemas que eu falei. Aí eu vou casar, eu quero ficar com um restaurante só, eu não quero mais esse negócio de noite, bebida e tal. E aí eu vendi a maioria deles, né? E com uma parte do dinheiro,
abri um restaurante, também perto da Amauri, e foi o primeiro restaurante mesmo que eu tive, né? Que não era bar. E aí eu né, guardei o resto, né? Estava pretendendo, né, fazer família, ter filha e tudo mais. E não deu certo o restaurante. Não deu certo. Eu não tinha experiência nenhuma com isso. Assim que é mais com comida é mais difícil. Tem a bebida, você bota a margem lá é normal, né? 8 vezes mais de 80%, que é normal. Beleza. Agora com comida é difícil, porque tem sobra, né? Essas coisas que eu não sabia muito, né, administrar essa questão. E também não deu muito certo, tá? Então aí eu tive que eu vendi a minha parte pro restaurante. Para uns sócios lá que queriam comprar, eles fizeram um restaurante japonês, estão até hoje aberto lá. Só que aí eu não tinha mais o que fazer, né? Você já tinha vendido os bares? Já. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou voltar a empresa de eventos? Então, eu falei, eu vou voltar para o meu mercado, entendeu? Aí voltei com uma empresa de eventos, como eu já conhecia os patrocinadores todos, e comecei a montar o meu último bar, que foi o Vira-Lata, que esse bar não chegou nem a abrir praticamente, entendeu? Porque foi no meio do caos isso aí, né? E aí comecei com a empresa de eventos e começou a dar bem certo, né? Porque, assim, eu já tinha o público, tinha um mailing bacana, já sabia como é que acontecia as coisas, né? Os esquemas e tal. Já tinha os patrocinadores, que eram mais importantes, porque evento sem patrocínio é praticamente impossível ir para frente. E aí deu certo por muito tempo também isso aí. Acabei fazendo sociedade com holandês, trouxe eventos enormes de fora do Brasil para cá. E por um tempo deu muito certo. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos aí, tá? Que eu casei com 29, foi bem aí. Logo depois. Então, aí com 33, 34 anos que a coisa começou a engrossar. Porque aí eu inventei de abrir esse outro bar, né? Que eu falei para vocês, que foi o último. E outra empresa de eventos para mexer com outro ramo, com outro nicho. Que eu tinha uma empresa que mexia com público eletrônico, uma mexia com pagode, eu queria abrir uma que mexia com sertanejo também, sabe? Fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, aí eu abri outra para ter esses eventos que fugiam do eletrônico, para não misturar os dois. Só que aí era muita coisa para cuidar, entendeu? Era muito dinheiro rolando, muita coisa, era muito, assim, um evento que eu fazia, tinham 20 mil pessoas, eram 4 mil trabalhando no evento, né? Um investimento enorme. E tem uma outra. Depois, lembra aquele incêndio na Boate Kiss, que teve há muitos anos atrás? Então, quando isso aconteceu, mudou a legislação, né, da questão dos bombeiros e tal. Então, eles só podiam dar o alvará de eventos, né, 3 dias antes. Então, se tivesse era muito arriscado, era uma loucura. Caramba. Tá? Então, se tivesse qualquer coisa fora do padrão, não dava tempo de arrumar, entendeu? Então, assim, você tinha que fazer um negócio perfeito. Eu vi muita empresa quebrar por conta depois disso, né? Porque não estava no padrão, não podia fazer, lacravam, perdia tudo, ainda tinham que devolver todo o dinheiro de quem comprou. Um evento dessa magnitude, assim, né? 3 dias antes ficar na incerteza de que se vai dar certo ou não. Mas não foi o meu caso, né? A gente conseguia sempre montar. Eu era um bom produtor de eventos, assim, eu sabia fazer essa parte. Essa parte era minha, né? E você falou de eventos bem grandes, né? Era evento que você tinha fazia, até 20 mil pessoas. Caramba. Eram eventos enormes. Mas para a empresa? Não, era evento comercial mesmo. Comercial mesmo, não era bem de ingresso. Exato, era venda de ingresso, aí... Com famosos, então. Trazer a banda e DJs de fora. Então eram coisas enormes, assim, bem grandes. E aí chegou uma fase, aí, uma época que eu me perdi um pouquinho. Eu comecei a... Eu posso falar do outro assunto também? Claro, eu comecei a beber muito cedo por conta disso também, né? Já nos bares? Já nos bares. Então, assim, eu comecei a trabalhar com uma coisa que eu já tinha um descontrolezinho, que eu não podia, entendeu? Só que foi piorando bem devagar isso aí, bem devagar. Chegou ao nível hard mesmo quando eu tinha uns... É isso que eu falei, 30 anos. Eu não sei também se foi a pressão porque minha mulher ficou grávida, foi bem nessa época também, que
piorou ainda mais, né? Então, assim, eu tudo ao mesmo tempo. Tava quebrando, um monte de coisa envolvida. Então, assim, quando você já tem um descontrole com essa pressão toda, Sim. pelo menos no meu caso, né, o negócio, qual que é a saída que eu vi ali? Era a anestesia, né? Uhum. Era álcool, essas coisas. Então, aí eu me perdi total, de vez nisso aí. Foi uma transição, Cris? Porque assim, você falou que, né, já tinha problema com a bebida, até por conta dos bares, mas a gente sabe que você entrou em outras drogas também. Sim. Como é que foi essa... Com 14 anos foi a bebida, junto com a maconha. E aí com 15, 16 eu conheci a cocaína também, que era o que eu mais, né, fazia mais o uso aí com a cocaína, com álcool também. Mas eu sempre fiz isso, né, desde os 15 desde anos. Os 15. Né? Com 30... Então, aí e foi piorando. Eu tinha um certo controle, conseguia fazer todas essas coisas, achava que tinha, né? É isso que eu ia perguntar, porque... né? Hoje você já está mais consciente, você até depois a gente chega nisso, mas está trabalhando, apoiando nisso, mas acho que acha que tem, né, controle. Exato, é difícil você ter a sensibilidade de falar, não, eu não tenho. É a falsa sensação de achar que pode controlar tudo, né? Exato. E de que consegue parar a hora que quiser também, né? Assim, se a gente for pensar com a bebida, a maioria consegue, né? Beber socialmente, tá? Que é 90% que consegue, 10% não consegue. A gente está falando da bebida, que é uma coisa legalizada, entendeu? Que a gente consegue medir. Já as outras drogas não tem uma definição exata, né? Tem gente que para, mas a grande maioria não, né? Em relação a essas drogas mais fortes. Não consegue parar, porque... É que começa a perder... Não tem só a questão psicológica, né? Quer dizer, como você falou, talvez a pressão tenha ajudado e você começa a querer se anestesiar. Também. Mas depois de um dado momento também tem a questão química, né? Quer dizer, tem a questão fisiológica do corpo começar a pedir também. Exato, então é muito difícil, né? Assim, é composto por 3 coisas, né? Assim, tem a questão genética, eu já tinha caso desses na família, por conta de álcool. Aí tem essa questão também psicológica, né? Que é uma coisa que a gente vai... sabe, fazendo por exemplo, desde a adolescência isso. Então, assim, muitas vezes, para fugir de algumas situações, minha saída era essa. Né? Assim, e foi piorando bem devagar. Então, assim, quando vem uma coisa grossa dessa aí depois, aí você entra e não sai mais, porque você não quer encarar a realidade, entendeu? Então, é um conjunto de fatores aí. É isso. Né? A esposa estava grávida, já tinha nascido nessa época? Não, ela estava grávida nessa época que a coisa estava muito ruim, ela estava grávida. Então, assim, aí começou com uma coisa que era semanal para de coisas diárias, né? Fazer diariamente e trabalhando ao mesmo tempo, aí toma um monte de atitude errada, escolha errada, né? Não dá para colocar só a culpa nisso, que tem a minha falha também, obviamente, não posso colocar toda a culpa nisso. Mas, obviamente, se eu tivesse com a cabeça melhor, eu teria resolvido de uma forma diferente. Sim. Mas aproveitando o gancho, né? Claro, a questão das drogas e tudo mais, da pressão, interferiu bastante, mas você acabou nesse momento ali falindo né, um negócio que era próspero, né? Porque você estava fazendo eventos de grande porte, tinha o público, tinha patrocinadores, tinha todo mundo. Onde mais você acha que você errou? Eu era um cara bem teimoso, Samuel, assim, então eu era bem perfeccionista, né? Então, assim, até na produção, que era a minha área, onde eu fazia, né? Onde eu desenhava o esquema do evento, onde ia ser saídas, né? Negócio da planta e tudo mais. A questão do marketing, que eu gostava muito, que era meu forte também. Só que eu tinha um ponto fraco, que é o primordial, que é a questão da administração. Entendeu? Então, assim, como eu queria agarrar tudo, como eu era o líder ali, né? Tinha, obviamente, muita gente trabalhando comigo, mas eu entrei para administrar uma coisa que não é o meu forte, a administração. Por incrível, assim, eu sou bom para outras coisas, para isso, não sou. Então, eu tomei fiz algumas escolhas erradas, alguns investimentos errados também. Então, assim, hoje em dia, como eu estava falando para o Samuel, eu não mexo mais com essa parte. Eu coloquei na minha cabeça, deixei o ego de lado, falei, eu não posso nessa parte, trabalhar nessa parte. O meu, tudo bem, eu consigo administrar. Agora, administrar uma coisa maior, não dá.
Então, assim, e quando eu coloquei isso na cabeça, as coisas melhoraram, entendeu? Aham. Então foi má gestão financeira mesmo, É. também na época, entendeu? O que honestamente a gente vê, assim, né? A gente trabalha com isso, a gente vê algo muito comum, né? A pessoa normalmente conhece muito bem o negócio, o que ela faz, mas a administração, essa parte de gestão financeira, administrativa, é o que normalmente, né, os empresários querem também fazer, às vezes eles querem abraçar, mas infelizmente precisa de ajuda, né? A gente também aqui precisa de ajuda em outras áreas que a gente não conhece, e acho que admitir isso às vezes é difícil. A gente tem que abrir mão de fazer as coisas. Pô, tem gente que faz isso melhor do que eu, não tem por que eu, né, querer ficar insistindo nisso. Então, isso é muito comum a gente ver aqui todos os dias isso. A gente vê muitos casos, por exemplo, né, da galera que é muito bom tecnicamente em alguma coisa e eventualmente é demitido e até, às vezes, pelo desespero, fala assim, puta, eu sou muito bom nisso, eu vou abrir um negócio disso. Sim. Mas ele esquece que tem todo o resto por trás, né? Não é só Exato. você conhecer do negócio, não é só você conhecer do produto. Tem toda a parte da administração, tem toda a parte... Da burocracia. Burocracia. O Brasil não é Sim, simples, né? Então, tem algumas questões importantes que têm que ser levadas em consideração. Tipo, o business plan, que a galera pula essa etapa, é fundamental. Não, E depois isso- seguir, né? Não adianta você também se programar, planejar e depois não seguir aquele planejamento. Sim, exatamente. E aí foi bravo, assim, essa época que eu quebrei foi ruim. Eu fui internado, né? Porque por causa dessa questão das drogas Uhum. também. E você tinha funcionários Então, na época contratados? Tinha bastante. Porque tinha os bares também, Aham. né? Os que eu vendi, tudo bem. Mas aí teve esse outro que eu falei que a gente acabou nem abriu, mas abriu todo, sabe, defasado, assim. E tinham alguns funcionários, sim. Tinham acho que uns 50, 60 nessa Caramba. época. As empresas de eventos ainda tinham, né? Quer dizer, o resto é temporário, mas imagino que tinha uma equipe fixa, alguma coisa assim. Tinha. Aí tinha esses pontuais que eram mais prestação de serviço, como eu disse, né? Tinha eventos que eram Pontual. 4 mil trabalhando. Aham. Mas tinha empresa de bar que fazia, né, os barmans, aí Uhum. tinha uma empresa que cuidava da parte da segurança. Então era mais assim, você contratava prestação fixo mesmo, era isso. E aí, você foi Então- internado, essa galera ficou desamparada do dia para noite, meio que não sabia nem o que... Mas assim, pelo menos, né, foi aos poucos que foi saindo aos poucos, né, o pessoal. Não terminou com 50 exatos, né, mas assim, ficou em falta. Uhum. Mas graças a Deus essa parte eu resolvi. A primeira parte eu resolvi. Então, é ruim demais, cara. Porque aí, voltando, né, nesse assunto da internação, porque além de você estar com um problema, lá dentro eu pensava, e agora que eu vou fazer? Porque eu estava queimado, né? Uhum. Assim, eu trabalhava com a alta sociedade, entendeu? Uhum. Então, assim, todo mundo me conhecia. Sim. E eu falei, agora ferrou. Né? Tinha dinheiro de investidor que confiava em mim, que foi embora. Tinha alguns fornecedores que nem me cobraram mais, assim, de tanto tempo que trabalharam comigo, entendeu? Aham. Então, foi pesado o negócio, né? Foi um valor absurdo. E quanto tempo você demorou para se recuperar disso tudo? Cara, olha, Samuel, foi uns 5 anos e ainda tem alguma coisinha ou outra que é pouquíssimo, né? Aham. Mas ainda tem, assim, um pouquinho. Isso a gente tá falando depois de 10 anos, né? Exato. Mas assim, eu matei resolvi o primordial ali, que estava me incomodando mesmo, foi em 5 anos. E aí sobrou algumas coisinhas que vão se resolver também com o tempo. Aham. Porque além de todo o problema, né, tem essa questão que você comentou da imagem, né? Que Sim, fica exato. com todo mundo, né? É. Essa é a parte talvez mais difícil de reconstruir também, né? Sim, De aí reconstruir reputação, imagem perante as pessoas, principalmente trabalhando, né, com eventos, que está muito ligado a isso. Né? Exato. E aí, Fábio, dentro da clínica, né, eu já falei, agora ferrou, né? Porque eu estava lá, já não conseguia parar de usar droga, né? Tava quebrado. Uhum. Saí e falei, a hora que eu sair, eu tô ferrado, né? Como é que eu vou resolver tudo, entendeu? Filha nascendo. Filha nascendo. Então, nossa, foi horrível, assim. Meu irmão fala até, se eu fosse você, eu não conseguiria
levantar. Óbvio que você passou por isso, né? Poucos passaram, mas é o que eu estava até falando para você, Samuel. O problema o negócio é levantar daí, né? Assim, falar, vou ter que começar tudo de novo, Sim. ter calma, sabe? Aí é um inferno, né? Para conversar advogado, aí tem que negociar um monte de dívida, né? Problemas. Mas é difícil ter que encarar isso, mas é a realidade. Sim. Eu tive que fazer isso, né? E você chegou a pensar em desistir de tudo? Eu cheguei a pensar. Nessa assim, época? Um pouco antes da internação, eu cheguei a... Eu falei, não dá mais. Tinha isso na minha cabeça. Né? Eu falei, bom, estou quebrado, não consigo parar de usar substância. Então, não via saída mais. Foi a primeira vez que eu pensei em coisa errada, em fazer uma loucura na minha vida. Depois, nunca mais. Não via mais saída, né? Então, e aí foi a internação, me deu uma acalmada também. Quanto tempo você ficou internado? Nessa primeira, quase 4 meses eu fiquei. Caramba. E eu tinha... Pior é que você pensando que lá não era só a droga, né? Pô, saindo daqui, eu já tenho que resolver um batalhão de problema, entendeu? Droga era um dos problemas. Então eu tive que, sabe, me equilibrar demais ali. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Dessa parte eu nunca falei, né? Da questão do sendo empreendedor aí mesmo nessa questão, porque eu falei, fase. Cara, não tem mais jeito para mim. Então, eu falei, a única forma de eu conseguir recuperar a credibilidade das pessoas que eu perdi e tudo mais é eu abrindo isso publicamente, né? Eu já tinha um número de seguidores significativos, entendeu? E eu falei, mas e aí, o que eu vou fazer? E dentro da clínica, a gente tinha umas reuniões em grupo, né? Que é uma terapia em grupo. E aí eu tinha visto aquilo, eu falei, cara, legal isso aqui, né? Funciona. Eu vi que o que funcionava mesmo era contar, sabe, a gente em grupo, como é... Não sei se vocês conhecem a ANA, vocês já ouviram falar? Já. Que é tipo reuniões em grupo, assim, de autoajuda, né? Eu falei, caramba, isso aqui é legal também. Aí de dentro da clínica eu falei com o meu irmão, falei, o que você acha da gente, né, fazer um aplicativo de autoajuda e tal... ele falou, legal, né? Me passa melhor as ideias aí. Se trata, quando você sai daí, a gente conversa. E aí foi o que eu fiz. Isso foi nessa primeira internação? Foi na primeira. Aí foi o que eu fiz, né? Aí quando eu saí, eu peguei e falei publicamente o que tinha acontecido comigo e tal. Falei, não tem como piorar a situação também, sabe? Eu vou falar, né? Vou contar o que aconteceu. Aí muita gente começou a se identificar, né? Não só com a questão de droga, mas com a questão também que eu estava passando, financeira e tudo mais, porque eu acabei falando na época. Né? Então, aí eu comecei a ganhar muito seguidor nessa época, né? Porque eu estava lá em tempo real, tentando me reorganizar, né? Contava como é que eu fazia as coisas, isso há muitos anos atrás. E aí a gente chegou na época que a gente abriu esse aplicativo, que chama Anônimo App, que a gente teve aí uma primeira rodada bacana aí de uns investidores, amigos do meu irmão e tal. E aí, cara, o negócio é o que eu falei para vocês. Tem umas salas em todo lugar, em todo o Brasil, que é de AA e de NA, que é de autoajuda, né? E a gente abriu esse aplicativo, por incrível que pareça, 1 mês antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, as salas fecharam. Então, deu 50 mil downloads no aplicativo, porque eles não tinham mais onde fazer, entendeu? Essas reuniões. E como não era permitido pelos grupos que são espirituais, né, nas questões lá deles, fazer isso online, virtualmente, eles não tinham, né, um ponto de encontro. Então, na época, virou um ponto de encontro de todo mundo, né? Então, assim, teve 50 e poucos mil downloads nessa época. E aí foi muito bem o aplicativo, né? Começou a dar muita gente agradecendo, que até então era gratuito nessa época. E aí virou um negócio depois, né, Samuel? Porque, assim, a gente viu que tinha uma demanda grande, né? Essa coisa da dependência química é um problema geral aí no mundo, né? Não só aqui. Tinha uma questão aí também de tratamento que a gente começou a oferecer gratuitamente primeiro.
E deu certo para muita gente. Teve gente que tatuou o logo do aplicativo no braço. Que legal. Pra você ter ideia, nessa época, Bacana. né? De tanto que ajudou. E aí eu comecei a praticar jiu-jitsu também nessa Foi na época. mesma época. Foi na mesma época. Que me ajudou demais também. Aí abri Mas você fazia esportes antes já? Eu fiz dos 12 aos 14 anos, eu fiz Só jiu-jitsu. novo. Né? E aí eu parei, né? Foi bem a época que eu comecei lá, 14 anos de idade. Bebê. 15. E aí eu foquei no trabalho e mais nessas coisas. E voltei com 34 anos de idade depois. Aí tô até hoje lá. Aí abri uma academia depois, também deu muito certo. Acabei vendendo, para abrir uma. Aí abri uma clínica também depois. Foi bacana, deu certo, mas vendi. Então agora eu estou mais assim focando em poucas coisas, sabe? Mas E a gente já entra no app e tal, no final, mas queria entender, e até para ficar aí um recado para o pessoal, o que você acha que fez você conseguir, né? Hoje a gente até falou da comemoração de 1 ano e 8 meses, mas sim. nesse período, na verdade você vem tentando melhorar há quase 10 anos. Foi isso, em 10 2000 a primeira internação foi em 2017. Não, faz menos, faz 7, 8, 17, 7 anos. 7 8. anos. 7 anos. 7 anos. E você está aí nesse período de 7 anos, né? De melhora, piora, Altos piora, e e agora baixos você aí, está mas... numa esticada boa aí, segurando as pontas e Sim. vai seguir. Mas o que você acha que te fez, assim, dessa vez, acreditar que vai dar certo e ter força para continuar batalhando todo dia para lutar contra o vício? E aí depois a gente entra na questão do restante do empreendedorismo. Legal. Então, uma coisa que foi importante para mim, eu tive essa... Eu vou contar da derrapada que eu dei, né? Tá. Porque depois de 4 anos que eu estava bem, estava limpo, eu tive uma recaída feia aí, né? Onde eu tive aí 3 internações, uma seguida da outra. Isso depois, né? De vender academia e tudo mais. Em quanto tempo foram essas internações? Olha, a última foi uma de 15 dias, uma de 3 meses e uma de 10 meses, a última. Foram 10 meses lá dentro. No intervalo de quanto tempo isso? No mesmo dia que eu saí. Uma seguida da outra. Na mesma semana eu já ia para já outra. Voltava Porque eu tinha me separado, aí tinha a questão da minha filha também, que é uma coisa que eu me apeguei muito, né? Eu falei para vocês que eu parei praticamente por conta dela, né? Então, assim... E aí, quando eu fiquei longe, aí me enfraqueceu bastante. E aí eu fiz porque eu quis também, né? Tem essa, né? Aí eu sabia que ali não podia, que ia dar problema, porque eu já tinha um histórico bem complicado com isso. E aí, dessa vez, foi feio o negócio, assim, porque como o negócio só piora, então virou um absurdo, a compulsão ficou absurda, assim. Fui parar no hospital, tive um AVC até, né? Tentei parar e parar na UTI. Aí depois eu decidi de novo me tratar, né? E o que você acha que mudou desse período para hoje? Cara, eu vou te falar, Fábio, eu fiquei com medo de morrer. Eu fiquei com medo de morrer. Nessa última vez? Eu vi o seu depoimento, que você falou que foi de ambulância, para o hospital e tudo mais. E você nunca tinha tido medo de morrer? Lá atrás você já falou que pensou até eu pensei uma vez na vida, né? Eu nunca quis. A gente acaba fazendo isso lentamente, sem saber, né? O uso compulsivo é isso. Mas assim, eu nunca quis, né? Eu queria fugir da realidade, fugir dos problemas, sabe? Mas não tirar a minha vida, né? E quando eu vi que o negócio ia realmente tirar a minha vida, né? Eu falei, meu Deus, o médico até falou, cara, você tá vivo por sorte. Você acha que aí é que mudou a chave ali? Aí eu falei, eu não posso mais, eu vou morrer, né? Se eu encostar aqui, eu vou. Então, aí, assim, me deu mais um ânimo para nunca mais chegar perto. E depois, né, assim, eu me aproximei de novo da minha filha também. Aí eu falei, não posso, não dá mais para mim. E aí arrumei novas maneiras aí de lidar com a situação, Samuel. Então, assim, eu já sabia muito de tratamento, porque eu fiz muito, eu criei inclusive, né, do aplicativo, que deu certo para muita gente.
E eu acho que é pior quando você conhece demais, né? E aí eu tive essa recaída e falo, meu, e agora? Né? O que eu vou fazer? que eu faço? Essa, ter medo da morte, entendeu? Eu sei até onde eu consigo ir, até onde eu não Exato. consigo. Então, Gera uma segurança. Exato. Então aí foi isso. E aí eu decidi, né? Assim, muita gente que me seguia também, né, na época, falou, pô, Cris, quando você sumiu, me fez mal, né? Assim, me deu também botou mais uma responsabilidade com os outros, sabe? Eu não sabia que ia fazer tão mal para tanta gente. Teve um que foi internado lá comigo depois, que era meu, que recaiu porque eu recaí, entendeu? Caramba. Assim, É as uma pessoas, responsabilidade, né, elas que você- pegam assim elas, sabe, te veem como Modelo, né? como- exato. E É. aí você, é mais uma coisa, eu falei que eu vi isso lá dentro dessa última internação. Eu falei, meu, nossa, tem uma responsa. Eu sabia Sim. que tinha, mas não desse nível, né? E eu vou, Então- assim, acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque, cara, é extremamente importante a gente estar lidando com vidas e a gente não está só lidando com a nossa vida, né? A gente está lidando com a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Eu vou aproveitar esse momento e eu vou trazer aqui uma pessoa. Legal. Chama para mim, por favor, a Lu. Cara, a gente tem uma colaboradora aqui, Ah, é? que está com a gente há, sei lá, quase 10 anos. 10 anos. E... Quase desde o começo. Oi? Quase desde o começo. É mesmo. Legal. Quase desde o começo. E ela passou por uma situação muito, muito, muito difícil. Ela perdeu uma filha com 18 anos, isso no início de 2020. Em 2019, ela ficou internada alguns meses. Foi um momento assim, que a gente acompanhou de perto, foi bem difícil. Eu lembro que ela saiu perto do Natal, né, da internação. E os pais, enfim, o pai dela veio a falecer depois, mas fizeram tudo que podiam, né? Iam lá, levavam comida para ela, passavam todo final de semana com ela e tudo mais, apoiaram tudo que podia, financeiramente, inclusive. E ela ficou bem durante um tempo e, de repente, ela teve uma recaída e veio a falecer. E aí, eu vou até pedir aqui licença, o Fabinho vai emprestar a página dele, o microfone dele. Com toda a honra. Porque a gente vai chamar a Lu aqui, porque né, ela fez questão até de participar aqui, acho que para falar para o Cris aqui o que ela sente, né, no coração dela, o que isso traz para uma família, né, para que a gente tenha a dimensão do que isso traz. Como eu falei, não é só a pessoa que sofre, todo mundo que está à volta Sim, dela né? sofre. A gente aqui sofreu com ela, imagina os familiares demais, e todo, demais. todo o resto. E acho que assim, a questão de você ter, né, e hoje está aí empreendendo, né, num aplicativo voltado ao apoio aos dependentes, e você está se expondo, né, colocando sua imagem para levar uma palavra de conforto, para incentivar as pessoas, né, a deixarem o vício, é louvável. Então, Sim, é um ato ela de fez questão, muita coragem, apesar de né? ser muito Legal. difícil para ela aparecer aqui na câmera, ela não aparece nem em foto no nosso aniversário, assim, não tira foto, sabe? É Tipo mesmo? assim, Então ela tá vindo aqui, tipo, porque ela quer mesmo, assim, levar essa mensagem para as pessoas de que a gente precisa cuidar daqueles que estão perto da gente e a gente tem que, sim, se esforçar para que as outras famílias não passem o que ela passou. Lu, vem cá, querida, vem. Aê, Lu. Tudo bem, Lu? Obrigado, viu? E aí, Lu? Senta aqui, ó, microfoninho. Tranquilo, Lu, que não tá nem nem ao vivo, pode falar tranquilo. Tá. Então, eu vim aqui. Eu vou chorar, tá? Tudo bem. Por isso que eu já deixei aqui. Eu também, talvez. Mas Eu espero que ninguém no mundo, eu não peço isso para ninguém, para nenhum familiar, uma mãe, qualquer um outro parente passar essa dor que eu passei. Eu tive minha filha com 10 anos de idade, ela começou a usar droga. E isso foi muito difícil para mim, muito difícil. Não foi fácil, familiar. Eu tive ela e tenho uma outra. Essa outra foi bem diferente dela, né?
E, assim, com 14 anos, ela engravidou, no mundo das drogas. Uma pessoa bem mais velha do que ela. A gente aceitou que a gente não acharia certo aquilo lá, né? Mas tudo bem, vamos aceitar, por causa que ela vai melhorar, e a gente vamos tirar a nossa filha do mundo. Nisso aí ela engravidou. Aí, em 2014, ela teve a filhinha dela. Ela ficou 9 meses sem usar as drogas. Aí ela teve a filha, tal, a gente cuidou com todo o carinho do mundo, tirando o que não tinha, sabe? Assim, só para cuidar dela. Tinha uma casinha nos fundos, a gente cuidamos, colocamos ela do lado da gente, né? Do meu esposo, e ficou. Graças a Deus, minha filha vai sair disso, sabe? Uma pessoa legal, só que era bem mais velho do que ela. E sei, a gente aceitou, que ele era bem mais velho, 15 anos mais velho do que ela. Que a gente acharia que ela ia sair daquilo ali. Aí ela teve a filha, aí com 8 meses ela abandonou a filha dela e voltou a usar a droga. Quando a filha dela fez 2 anos, ela não queria nem olhar para a cara da menina, ela enjeitou a neném. E eu com aquela dor toda para cuidar dela, cuidar da neném, cuidar do... Sabe, era insuportável. Eu acordava de manhã, eu saía para trabalhar, eu entrava no trem, minhas lágrimas pingando, porque eu não achava ela. Eu procurava ela à noite, eu procurava ela a noite toda, eu perdia minha noite de sono. E, assim, eu não sabia onde que ela estava, eu sabia que ela estava sofrendo, sabe? E, assim, foi muito difícil. Aí, quando foi em 2018, 2017... 2019, a gente internamos ela, que eu vi que eu não teria jeito de eu tirar ela mais do mundo. A gente internamos ela, gastamos o que tinha, o que não tinha. Esse pessoal maravilhoso, a luz da minha vida, me ajudando em tudo, sabe? Ela ficou 1 ano internada. Saiu recuperada, linda, maravilhosa. Ela saiu dia 22 de dezembro. Quando foi dia 30 de janeiro, ela faleceu. Desse ano? Em 2020, ela chegou a falecer, que ela voltou. Uma overdose. Isso foi uma dor muito grande na minha vida, assim, cada dia é um dia para mim, sabe? Deixou a filha dela é uma luz, é a minha luz, é a coisa mais linda do mundo. E, assim, eu me sustento pelo que ela deixou para mim, sabe? Assim, mas foi muito difícil, é muito dolorido. Quantas noites de sono, eu chegava dentro do trem para ir trabalhar, ela me ligava, ela aparecia, ela sabia que eu tinha saído para trabalhar, ela me ligava. Cadê sua filha, a sua outra filha querida? Hoje eu vou matar ela. Ela fazia isso comigo para me machucar muito, muito, muito. Aí, assim, a gente conversava com ela de manhã, quando ela me abraçava, ela me beijava. Ela me beijava e falava, mãe, eu te amo. E ela queria muito sair daquilo. Só que a droga foi mais forte do que ela. Mas foi muito difícil, muito difícil. É uma dor insuportável. Eu sinto muita saudade, cada dia é um dia, sabe, assim, mas é um pedaço da gente. A filhinha dela falava, mamãe, vai tomar banho, que ela chegava drogada, queria bater na neném, jogava neném para lá, e falava, sai de cima de mim, sai de perto de mim. Aquilo ali me sangrava por dentro, sabe? Eu não sabia se eu batia nela, eu não sabia o que eu faria. Não sabe mesmo o que fazer. Aí, quando ela me agredia, ela agredia o pai dela, sabe? E, assim, o pai dela teve problema de saúde por causa dela. E foi muito difícil. Então, assim, você tem uma filha? Tenho. Tá. 7 anos. Linda, 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 linda. Então, cuida bem. Eu vou. Ela vê muito isso. Eu vou. Tá bom? Foi por ela mesmo que eu... Faça isso. Que eu
foi meu ponto ali de início para me recuperar. Sim, sim. Mas, Lu, você não tem culpa nenhuma, né? É sempre uma escolha. Olha, eu vou falar no início, o que tem é semanal que eu recebo notícia, tá? De parente assim, que perdeu ente querido. No começo eu ficava muito mal, assim, Samuel. É até uma coisa que eu vou contar, porque eu falo, eu não estou conseguindo ajudar, né? Também me senti assim, eu não imagino, chega nem perto do que é perder um filho, muito, pelo amor de Deus, mas muito. só de perder alguém que te segue, sabe, já é uma dor. Imagina perder um filho, então Perder um filho. deve ser uma coisa. Eu não aguentaria, Lu. Eu queria- eu me conheço, eu daria- não aguento, eu não aguentaria. É muito então, assim, difícil. Eu daria a parabéns. minha vida, para tirar ela do mundo que ela vivia. Eu imagino. Eu fazia tudo. Ela terminou os estudos, a gente empurrando, trancos e barrancos, ela terminou os estudos. Quando ela estava fazendo um curso administrativo. Eu fiquei até pagando esse curso para ela, que foi a Valéria. A Valéria era o quê? Contador? A contadora, que ela falou com o Lu, põe ela nesse curso. Aí eu falei, ai, que legal. Aí a Valéria foi, me indicou, eu liguei lá, coloquei ela ficou 6 meses. Ela começou a fugir do curso. Ela fez uma viagem para a fábrica da Coca-Cola. Eu falei, graças a Deus, minha filha tá, né, perfeita, é o que eu quero. E aí começaram, com 6 meses, chamaram, o curso dela seria 2 anos e meio. Com 6 meses, ela começou a faltar no curso, começaram a chamar a gente, e não foi adiante. Ela quis prosseguir o mundo das drogas. Eu perdi muitas noites de sono, tá? Eu entrei em lugares que jamais eu imaginaria que eu ia entrar naquele lugar para tirar minha filha. Eu imagino. Ela batendo na minha cara, ela me puxando, me jogando, me chamando, sabe, de tudo que é nome. Ô, Lu, vou te falar até uma coisa que uma vez uma mãe até de um conhecido meu falou, né? Você fala que sofreu demais, né, com essa questão de não saber onde ela estava, como que ela ia voltar, se ela ia voltar, se não ia. Se não ia. Que chegou um ponto, é verdade mesmo, Samuel, que eu falei, né? Eu falei, chamar até de tia, porque eu não conhecia. Eu falei, tia, infelizmente ele não vai aguentar. Se não tomar uma providência, ele vai morrer. Ela falou, Cris, para mim ele morre todos os dias. É uma dor, assim, de perder alguém todos os dias. Então ela quis dizer até isso. Falou, olha, para mim eu deixei nas mãos de algo superior. De Deus. Então, assim, não é culpa sua, Lu. Eu fiz assim, minha vida. Não, fez o possível. Trabalhei muito para cuidar. Assim, 2018 para 2020, só foi para ela. Eu não comprava uma sandália para mim, para me salvar minha filha, porque aquele lugar, eu pensei que eu ia tirar ela de lá e ela ia, né, ficar bem. Foi a última coisa que eu fiz, tipo, então ela vai ficar bem. Mas não depende só de você, não depende só do familiar, infelizmente, depende de nós também. Assim, foi muito triste a irmã dela, muito, sabe, assim... Me emociona. Não tem explicação, sabe? A gente acompanhou muito de perto. Eles imagino. acompanharam. Assim, meu coração chorava por dentro para chegar no trabalho, sabe, sem ninguém perceber, mas não tinha como eles... Não tinha como que eles me conhecem muito bem, então eles já sabem o dia que eu estou bem, o dia que eu estou mal, sabe? Então, assim, a gente já... que bom que você tem gente bacana também para ajudar, né, minhas luzes. Eu só tenho que agradecer a Tiex. É uma família. Legal demais. Eu E só pode tenho que contar agradecer. comigo também, qualquer coisa, bom. viu? Tá bom. Para eu poder ajudar. Porque, assim, o familiar também precisa de apoio, né? Sim, mesmo até depois é muito disso. bom uma boa conversa, exato. né? Para desabafar. Com certeza. E é tipo assim, tem muita gente para criticar. Tem. Para ajudar é muitos poucos. É porque os pais querem, é porque os pais passam a mão na cabeça, é porque, sabe, é bem isso. Então, é muito difícil, é uma dor. Eu imagino que você tem pai, tem mãe. Tenho. Eu imagino que eles estejam muito felizes. Então, e já sofreram muito também, Tá. Lu. Minha mãe, assim, já sofreu demais. Eu sei a dor dela.
Eu de sei. não saber nem Eu o que sinto a fazer. dor dela. Mas Então eu também cansei de magoar minha mãe. Então é uma das coisas, deve estar assistindo, Ó, certeza. você não Que é a sabe. primeira a entrar em qualquer coisa Você que a não gente... sabe a felicidade que você está dando para ela saber que você está aqui hoje. Sim. É, você não sabe o alívio, sabe? Assim, ela está muito feliz. Eu imagino, Eu tenho Lu. certeza que ela está muito feliz. Não, ela tá. Tá. E você vai ficar bem, a Feliz. culpa não é sua. Minha mãe que está assistindo também, nunca foi culpa dela ou dos meus pais, nada aqui. As minhas escolhas, sabe? Assim, mas assim, eu não sou culpado, mas a responsabilidade é minha sempre de sair dessa. Eu sei. A É gente muita não tem força de culpa vontade. pela doença, mas tem responsabilidade, tem a responsabilidade de sair. E não é de vocês, a responsabilidade nunca é sempre nossa. Porque se vocês não querem, a gente não tem Não como, tem o que fazer. sabe? Não, Não tem tem, como, não a tem. gente não tem o que fazer, a gente faz tudo. Mas vocês têm que ter força de vontade, Exato. sabe? E ser forte. Ser Sim. forte porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Responsabilidade, Lu, temos que ter, não Tá? tem jeito. Ama muito, a sua mãe te ama. Eu tenho certeza que ela está muito Ela tá feliz, aqui, ó, muito aqui, ó. feliz. E Deus me ajudou muito, ela falou. Sempre, sempre ele está do nosso lado, porque se não for a gente faz besteira pelo filho. Eu A gente não imagino. vê, Eu a gente imagino. não vê o sofrimento de um filho, sabe? Assim, eu pensava, ela está onde? Ai, meu Deus, será que eu vou encontrar ela num terminal, embrulhada numa... Eu não queria ver isso. Era o que eu pedia todo dia. Eu saía para o trabalho e eu pedia, Deus, não deixa eu encontrar a Renata. Sim. Não deixa. E, assim, É. muito difícil. É o que o Cris falou, Lu. A culpa não é sua. Não. E tem assim, culpa, né, não. a gente, inclusive, fico muito emocionado, porque eu acompanhei de perto, né? Acompanhou tudo. Tive lá, inclusive, Tudo. no velório e tudo mais. E eu sei o quanto a Lu se esforçou para tentar ajudar. E aí, por isso que eu fiz questão, né? Ela quis vir aqui falar, eu fiz questão que ela participasse, porque... para a gente levar isso, né? Acho que Sim, não é a não, questão com só certeza. da dor da pessoa que está ali passando pelo problema. Todo É, mundo a que está à família volta dela, a junto, gente aqui sofreu muito, toda a família hoje, né, ela praticamente cria a netinha dela e sozinha, porque mencionei que o marido veio a falecer depois. Faço o que eu posso também, sabe? Então, assim, você é uma guerreira, tá? Fique em paz. Eu sei que é difícil, né? Muito É o que o Cris difícil. falou, perder um filho Cada é coisa dia é um inimaginável. dia. Nossa, Eu costumo falar que, nem né, se você imaginar. perde um marido ou uma esposa, você fica viúvo. Você perde os pais, Sim. você fica órfão. Você perde um filho, não tem nome. É um pedaço. Tanto que assim, eu tenho até que chegar tão longe, né, para ver as coisas que me enfraquecem, que hoje eu falo, a única coisa que vai me tirar é isso. Eu não tenho capacidade para aguentar um negócio desse, não. Porque eu tenho que... Falei, mas, nossa, imagina, né, para Não, mim mas assim, não pra tem tudo Deus como. dá um Com certeza. conforto, força, sabe? Não, parabéns pela sua Chegou força, porque uma eu não tenho hora- eu não teria essa Chegou força. uma hora que eu falei, Deus, eu não quero viver mais. Eu juro pra você. Eu imagino. Para mim não ver o Mas sofrimento você da minha imagina o que filha. seria da sua Eu- netinha hoje. Então, Daí tem a resposta. eu ficava pensando, meu Deus, é igual você falou, todo dia eu via ela morta. É uma dia eu dor, via é uma ela dor morta. eterna, né? Não saber o que foi. Eu não tinha cabeça assim, Deus, foi Deus assim que me deu conforto, porque eu cuidava dela, eu cuidava do meu esposo, que ele tinha problema de saúde, e cuidava, aí depois veio a neta, aí ficou tudo em cima de mim, entendeu? Foi difícil. Mais força, Lu, como eu disse, eu também, se E quiser, você eu estou à também, tá? disposição. Obrigado, bom? viu? Você também, tá? Eu estou muito feliz por você, tá? Obrigado, Se obrigado. cuida, seja forte, pede para Deus te dar conforto, sabe, aliviar em tudo, cuida da sua filha linda, maravilhosa. Sim, Não, sim. nunca deixa ela ver você. Não, sabe, pior que eu assim, morria de medo disso. Isso, Depois não eu deixa conto, ela mas ver. sempre... A minha netinha, ela perdeu, ela tinha 4 anos, e quando ela faleceu, ela não era gaga. Quando ela faleceu, ela ficou com problema emocional. Ela é gaga, ela gagueja tem muito. pouco. Eu até estou procurando Afeta muito fono, sabe, para ela passar, que afetou muito ela, porque ela viu toda a cena, ela lembra de tudo. Entendeu? Ela lembra de tudo. É Não verdade. deixa, eu fazia de tudo para ela não ver, mas não tinha jeito. Não tem Não tinha jeito jeito. mesmo. Não tinha jeito. Obrigado. Tá bom?
Obrigado, viu? Não foi fácil vir aqui. Depois eu vou dar um abraço em Foi você. fácil. Depois você vai lá para te dar um abraço. Me dá um pode abraço, você embora, agora eu eu te acho que eu vejo. vou. Eu vou dar uma melhor lá. Ó, fica com Deus, tá? Ó, forte, tá? Seja forte. Tá bom, eu sei. Tá bom, eu me pergunto onde eu errei. Não foi você. Tá? A responsabilidade é nossa. É até o que a gente estava falando mais cedo, né? Que tem aquele trecho do filme do Rock, Sim, né? sim, Que o filho sim. dele fala assim, e você, Cris, né? Até tem uma questão assim, porque seu pai também É, famoso, né? meu pai é ginecologista. E aí ele vai e fala assim, pô, você quer voltar a lutar? Você não quer deixar que eu viva a minha vida em paz, que eu viva a sua sombra? Aí o Rock fala pra ele, pô, segue sua vida, cara, não me usa como desculpa, né, para os seus problemas. Então, acho que é muito isso, assumir essa responsabilidade, que nem você agora na frente da Lu falou. Sim. Né, a responsabilidade é minha, a responsabilidade... acho que é um passo importante de entender que a gente é responsável pelos nossos atos. Total. Né, e isso para a vida, né, não só para a questão das drogas. E parabéns, cara, de novo. A Lu fez questão de vir difícil para ela, mas porque... Não só contar a história, mas aparecer em público. Aparecer aqui, em público, mas- porque ela realmente, né, assim, passou por situações aí que a gente não quer ver ninguém passando. Sim. Então, que É muito. sirva é de duro. exemplo É para duro todos mesmo. nós. Não, até o que eu estava falando, né? Porque assim, como hoje eu trabalho com isso, até Samuel, então assim, eu tive que criar um escudo, né? Porque eu vejo, Sim, imagino. eu vejo semanalmente isso acontecendo, sabe? De perder. No começo, como eu disse, eu também ficava mal, assim, mesmo sem conhecer. Imagina um filho. Sim, Então, é uma coisa que, infelizmente, é anormal, tá? Assim, acontece. E eu digo, aqui eu tenho uma base de semanal que acontece. De pessoas, não que... Próximo, de familiares sem que me seguem, né? Aham. Porque a pessoa não quer, né? Se trata quando a pessoa não quer, não adianta. Então ela fala, Cris, perdeu uma batalha, Cris, não... sabe? É impressionante. é bem difícil. Eu acompanhei o caso do meu ex-cunhado, na verdade, faleceu com 37 anos também. É mesmo? Também, ele foi internado acho que umas 3, 4 vezes também, mas também não teve jeito, assim. Infelizmente começou também com a bebida e tudo, começou a usar drogas e tudo, mas também não foi internado à força, até algumas vezes, também contra a vontade mesmo, mas não conseguiu também. É bem difícil. É difícil, é difícil. Não é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, mas é difícil. A gente tá vendo aí. 1 ano e 8 Pô, meses. tem gente que tá há 20 anos, 30 anos, Samuel, né, na conheci batalha. alguns. Sim. E é bom conhecer essas histórias, né? A gente vê tanta coisa ruim e né? A gente tem casos aí que a gente pessoalmente acompanhou, mas é bom a gente ver as histórias também das pessoas conseguindo, né? Essas histórias de superação mesmo e dando a volta por cima, né? Não, legal. E aí a gente entra na terceira etapa aí do nosso bate-papo. Do aplicativo. Porque assim, né, você Legal. usou uma situação ruim que aconteceu na sua vida, né, e que você vem batalhando a cada dia para superar, e usou esse seu aprendizado, né, tanto do sofrimento quanto o aprendizado daquilo que te fez bem, para criar um novo negócio. Sim. Né? E aí criou o aplicativo. Conta um pouquinho para a gente também como é que foi, né? Você contou da ideia que veio lá de uma internação que você teve. Isso, lá primeiro. Hoje você consegue, apesar de ter que eventualmente passar por essa situação de encontrar, de ver pessoas falecendo, né, com uma certa recorrência, você também ajuda muita gente. Sim. Então, você criou esse aplicativo, você vem ajudando essas pessoas e você vem salvando vidas, com certeza. Parabéns. Estamos tentando, né, Samuel? Então, a ideia veio dessa primeira internação, e aí, como eu disse, né, quando eu abri a minha vida no Instagram e comecei a contar, eu não contava com essa questão de as pessoas se identificarem, e não contava que ajudaria tanto, né? Então, assim, logo que isso aconteceu, tanto que o aplicativo foi gratuito por muito tempo, que eu não conseguia. Falava, mano, não dá para cobrar. Não tem como fazer isso, né? Assim, por uma coisa que mexia tanto,
ele foi por 3 anos de gratuito, tá? E nem assim, nem doação a gente pedia nada, porque tinha um valor para manter uma base Claro. lá. E ele cresceu rápido, assim, muito, muito rápido por causa da pandemia, que eu contei para vocês. Aham. E aí começou a ficar caro o negócio, entendeu, Aham. Samuel? Porque assim, para manter uma base grande assim, né, de 60 mil downloads, tinha um Uhum. valor. Sim, Imagina, sim. até a gente tem, né, clientes que fazem aplicativos e tem um investimento, inclusive, né? Tem. Para você teve. desenvolver o aplicativo. E tem o depois, né? Manutenção, Manutenção. manter ele funcionando, Exato, hospedar tem ele em funcionar algum a lugar, tem tudo plataforma, isso, né? tudo isso. A gente sabe que custa Como é bem que você caro se isso. organizou para isso? Porque, em tese, a princípio, vocês fizeram realmente para não cobrar. E esse investimento... A gente viu como negócio também, Aham. mas quando a gente sentiu, meu irmão também, meu irmão que é codependente, que está no lugar da Lu, que estava aí agora, também, né? No início também pegou ele, falou, não dá realmente, né? Vamos levando, mas depois chegou num momento que eu falei, a gente teve que criar uma Claro. blindagem para Aham. isso, porque, é nosso trabalho também, né? Então demorou, mas a gente começou, depois de uma certa forma, a cobrar, né? Teve vários períodos o aplicativo, tá? Teve período gratuito, Aham. a gente teve que, refazer várias coisas lá até adequar como está hoje o negócio. Então, foi gratuito, a gente por um tempo cobrou e depois agora a gente deixou gratuito novamente, só cobrando alguns serviços, né? Uhum. Então a gente fez aí uma parceria com as drogarias, né? Porque é uma das etapas do aplicativo, que é o segundo degrau, é passar por um profissional, né? Sempre. Para entender se tem algum transtorno também ou não, Entendi. se precisar de alguma medicação ou não. Então, pode falar o nome, tem a Drogarraia Drogazil, Claro. a gente tem uma parceria parceria. com eles, então Legal. quem paga lá R$30 por mês tem desconto de até 50% nas medicações, nas drogarias, Drogarraia e Drogazil. E aí tem a questão do tratamento também, que agora a gente colocou na plataforma, né? Que agora está sendo validado aí para cientificamente, para provar que o negócio né, funciona. Aham. Aham. E aí a gente tem uma plataforma também com alguns profissionais que a gente indica, né? Assim, o pessoal contrata por lá e tudo mais, só que a gente teve que começar de novo, tá? Então, assim, um negócio que tinha 60 mil lá, a gente teve que começar novamente. Agora está com quase 2 mil de novo, mas agora está no modelo certo. Entendi. Para Para negócio, negócios. em relação a negócio. E esses profissionais, Então, eles se cadastram, é isso? Se cadastram, a gente tem que passar lá por a gente tem que ver se tem também experiência. Uhum. Porque Uma análise a dependência- curricular. A dependência química tem que ter uma experiência Sim. com isso também, entendeu? É Uhum. muito Saber complexo lidar o com- negócio, É. muito. E agora vai começar essa questão de vender o tratamento, que é um tratamento online, virtual, né? Onde vai ter todos os profissionais que vão estar, né, assim, que vão conversar entre si. Uhum. É como se o aplicativo fosse ter um melhor amigo. É Entendi. um hospital eletrônico, né? Que vai dar cada passo que fazer. Teve um problema, aciona o terapeuta que está 24 horas disponível. Então, esse realmente é um modelo bacana de negócio aí que Entendi, legal. tem dado retorno. Aí, né? A gente pesquisou muito, né? Foram anos. O aplicativo, a ideia dele é apoiar até que não sei se fase, mas... Que Porque, assim, momento, né, do tratamento. Porque tem internação. Normalmente, qual que é o primeiro passo, ou não tem o primeiro passo, pode ir para o aplicativo, depois você vai Tem. eventualmente ser internado, volta para o aplicativo. Tem uma As ordem funções- lógica, né, para Tem. que as coisas... As funções lá do aplicativo, os 10 degraus, o tratamento ele é aberto, tá? Tá. Assim, o que a gente vende é um tratamento do aplicativo. Então, se a pessoa quiser fazer por fora também, como tem gente que não tem condição de pagar, então a gente indica o CAPS ou algum lugar do governo para a pessoa nesses degraus aí, tá? Então, o que acontece? O primeiro degrau, obviamente, é entender que tem um problema. Porque se a gente não entende que tem um problema, a gente não resolve, né? Não tem como. E, desculpa só interromper, fazer um parênteses. É baseado em alguma metodologia ou vocês criaram Não, isso? a ou gente foi... criou. Vocês- Assim, próprio. O A e o NA, que é uma coisa espiritual, Aham. ele é uma evolução de um grupo lá
antigo, que é o grupo Oxford, né? Tá. Que surgiu lá em 1934, mas é uma coisa mais espiritual. A gente pegou muita coisa de AIDNA, que a gente viu que dava certo, algumas coisas, Uhum. e adicionou várias outras. Né? Entendi. Então, assim, evoluímos um pouco essa questão de Legal. tratamento que já existe para uma coisa ainda que funciona mais, Entendi. né, na realidade. E então, assim, tem esse primeiro degrau, que é entender o problema, né, assim, assumir que tem que resolver. Aí tem o segundo, que é o contato com os profissionais, porque essa questão do transtorno, né, anda muito de mão dada com a dependência química. Assim, 99% tem alguma outra coisa. Sim. Então, se não trata isso antes, não tem como tratar a dependência química. Então, muita gente se confunde aí, entendeu? Por isso que eu falo, né? É um negócio muito complexo. Então, um profissional que entende vai tratar lá o transtorno, né, também, Uhum. para, né, depois tratar a questão da dependência. Obviamente tem a questão das raízes também, de como tudo começou, de criação, né, de condição financeira. Cara, é muito complexo. É um tratamento individual, entendeu? Assim, não... Por isso que eu abandonei um pouco o negócio de clínica, porque eu não acredito mais em tratamento em grupo, porque cada caso é um caso, não tem jeito, cara. Então, assim, é isso que o aplicativo faz. Ele trata o caso X. Ele faz com tipo os um filtro, né, Exato. com a necessidade individual e direciona para um tratamento específico para aquela pessoa. Exatamente. Que é o que eu faço hoje também, é o que eu faço presencial, né? Hoje eu estou fazendo com 3 esse tratamento e, tá dando super certo, sabe? Você vê que cada um dos casos é totalmente diferente. Entendeu? Tratamento psiquiátrico no geral é muito difícil, né? A gente... Tem um que faltou limites, o outro faltou amor demais, assim. Aí, então, assim, não dá, porque assim, o que faz os tratamentos hoje em dia? Eles colocam todo mundo lá, até psiquiatra, até tratamento psiquiátrico junto, né? E aí colocam lá reunião em grupo e tal, e, cara, cada um, tá todo mundo perdido, entendeu? Então, por isso que a taxa de recuperação em clínica é de 5% a 10% só, é muito baixo, entendeu? Muito baixo. Obviamente depende de nós, mas também tem a questão de se direcionar melhor, tem mais chance, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é um tratamento individual, é uma coisa que, assim, cada um vai ser tratado de uma forma, mas tem lá, são direcionamentos os 10 degraus, né? Então, assim, o primeiro e o segundo são esses, né? Entender e depois os profissionais. Do terceiro para frente é tudo, assim, direcionamento. Fala, ó, o terceiro é espiritual, você pode procurar a ANA, alguma igreja, meditação. Então, a gente acompanha com o paciente tudo isso até um lugar que ele se identifique. Fale, ó, cara, aqui eu gostei, né? Que eu estou fazendo os presenciais. E cada um escolheu um lugar, entendeu? Tem gente que prefere meditar como espiritualidade, tudo bem. Então, assim, não tem uma regra, são direcionamentos que a gente acompanha e vê aonde a pessoa se encaixa melhor. Aí vai para o quarto degrau, que é a questão comportamental, né? Aí a gente tem que ver a dinâmica de família, tem que trabalhar essa questão toda, como é que foi a criação, para entender onde está um problema. É um negócio maluco, assim, é muita coisa, né? Então, mencionou a questão da criação, né? Tem essa diferença, até o tipo de problema, eventualmente, porque foi mimado demais, ou né, não foi, ou não foi amado, enfim. Mas e o tipo de droga que a pessoa usa, ou álcool, tem interferência também no tratamento? Não? Tem. Assim, a gente estudando lá, né, as questões de quem escolhe a escolha das drogas, vai mesmo nessa questão de condição financeira, né? Você vê que eu não sei se pode falar o nome da droga, pode não? Pode. Não, o crack é muito mais barato, né? Sim. Que a cocaína, no caso. A cocaína já é mais para, querendo ou não, para a alta sociedade, de verdade. Então, assim, tanto que eu vejo muito que os casos de overdose são muito maiores na alta sociedade, tá? E eu conheço muitos casos do que na baixa. E eu não sei qual que era a escolha da filha da Lu, mas é muito difícil também ver alguém ter uma overdose de crack, entendeu? Por incrível que pareça, porque, assim, a overdose ela vem na quantidade, né? Assim, quando faz uma dose, já diz o nome, né? Uma dose maior do que o corpo aguenta.
Algumas vezes no acúmulo, raramente. Mas assim, é muito mais fácil ver uma overdose de cocaína do que de crack. De crack é dificílimo. Você vê que o pessoal fica lá, né? Vou dar até um exemplo da Cracolândia por anos e anos e anos, Sim. né? Eu trabalhei lá no centro. E continua, fica, né, com aquele emagrecendo e tal, mas Cara, é impressionante. A pessoa define em um mês, assim. ela morre das condições, sabe? eu Ela fiquei- pega uma infecção, algo assim. Por incrível que Sim. Eu pareça. trabalhei Né? alguns anos lá perto da Cracolândia e eu via o pessoal chegar e depois de um mês tinha definhado, assim. A pessoa perdia 15 quilos, assim, sabe? E outros tipos de droga, por exemplo, eu não sei se isso se enquadra também, né? Mas até uma coisa que a gente conversa lá, meu personal, outro dia a gente estava falando disso. Uhum. Drogas anabolizantes, porque também são drogas. E Sim, a gente sim. vira e mexe e vê, o fisiculturista não sei o que morreu de infarto, não sei quem morreu de infarto, não sei quem morreu de infarto. Aí você vai ver, a galera usa, né, um monte de coisa e óbvio que não aguenta. E aí é engraçado porque, assim, quando você pega lá o cara do crack, ele tá indo lá, que nem eu falei, em um mês ele perdeu 10, 15 quilos. Quando você tá com uma pessoa que usa anabolizante, é o contrário. Porque o que acontece? Todo mundo que encontra o cara fala, pô, você tá bem. Exato. Nossa, exato. tá bonito, tá forte, tá não sei o quê. Então, assim, é um incentivo inverso, né? E até a pessoa fazer E não, mais e mais. e não só anabolizantes, mas outras drogas, né? Psicotrópico, né? Medicamentos, que Sim, normalmente as pessoas também Medicamento. acabam se utilizando. Então, às vezes não partem para droga recreativa, mas acabam utilizando outros tipos de medicamentos também e acabam se viciando também, né? Sim, Isso Por isso que é importantíssimo também a questão do profissional que eu falei, de tratar quem tem dependência química, os transtornos, com medicação que não causa... Porque tem medicação que não causa Sim. dependência, né? Aham. Agora, você tratar... Isso é um erro grave que muita gente comete, tá? Você tratar a questão do transtorno para um cara que já teve o abuso com uma medicação que vicia, acabou, o cara vai trocar Sim. para outra Em medicação. algum momento ele vai migrar. Isso aconteceu comigo já, tá? Uhum. Já aconteceu comigo. Agora, a questão do anabolizante, Samuel, assim, em vários... Eu nunca vi, assim, casos de ter que internar por causa de anabolizante. Porque a questão das drogas, né, as que realmente as pessoas vão tratar, é porque, assim, mexe com... Tira da realidade, entendeu? É a sensação do negócio, né? De sair fora, que é o que causa o crack, a medicação também, Uhum. a cocaína, o álcool, né? Por incrível que pareça, o anabolizante que é ruim, é óbvio que é droga, né? É uma coisa... ele não tira, ele não dá essa consciência. sensação, mas ele dá mais força, né? Ele te deixa mais saudável, mas não tem mexe esse, com hormônio, esse né? pico, Até, né? mas não deve tirar consciência. Isso, né? isso, é uma coisa assim, que é diferente. É droga, tá? Mas mal. eu nunca vi assim gente ser internada por conta de anabolizante. Por incrível que pareça, tá? Mas faz um mal danado, obviamente, e mata. É mais obviamente. um nicho para você colocar no aplicativo. Exato. Exato. Mas eu conheço, eu tenho amigos que têm um descontrole pesado com anabolizante. Você teve academia, Ainda né? mais Você treina. eu treino jiu-jitsu, então assim, e atleta tem muita tendência a vício, viu? Porque assim, a questão do vício é a compulsão, a obsessão por tudo, não é só por droga. Por tudo comida, que dá prazer, Uhum. trabalho, esporte, Sim. qualquer coisa. Então assim, você vê muito atleta quando tá sabe, perde perde a tesão. Tem até documentários disso, né? O cara não consegue chegar onde ele quis e tal, aí ele vai, assim, acaba indo por esse caminho das drogas, né? Sim. Porque ele já tem uma obsessão e compulsão, o atleta, qualquer atleta, né? Os meninos lá do projeto social que competem profissionalmente, assim, são secados, 4, 5 treinos por dia. Então eu falo muito para eles isso, né? Eu falo, às vezes a gente não ganha, mas o nosso caminho é outro, é dar aula, né? Que é dar muito mais dinheiro do que ser um atleta hoje em dia, na verdade, para o jiu-jitsu. Estamos de volta aqui. Mais um probleminha Mais uma técnico pausa aqui. técnica. Mas vamos lá. Continua contando pra gente. Onde eu estava mesmo? Peraí, eu tenho TDAH também. Peraí. Eu estava na questão
Do anabolizante, né? É, A gente tava falando Anabolizante, tá porque que não, anabolizante. né, não tinha no aplicativo e que não tinha clínica, tratamento específico nesse sentido. Ah, sim, sim. Então é isso. Então a clínica é muito importante para tirar do ciclo, entendeu? Hoje em dia eu acho, quando tá um caso muito sério, assim, para interromper, para dar um tratamento adequado e tal. Mas é o que eu falei, a chance de... Né, aquilo lá é comprovado, né, cientificamente aí, pelos gráficos, é Uhum. de 5 a 10%. É bem baixo, né? É Taxa baixo, bem- né? É bem baixo. pequena. Então é isso, a gente tenta fazer um negócio padronizado para cada um, entendeu? A gente dá vários. Tem aí uma questão aberta para quem quer fazer de graça com vários direcionamentos, mas quando contrata, a gente consegue identificar o que é para quem lá. Entendi. Né? Entendeu? A gente acompanha junto. Entendeu? Sim, Fazer uma algo mais consultoria mesmo. personalizado mesmo, Exato, individual. exato. E já tem comprovação, eu sei que está em estudo, né, a questão Tá. da metodologia, mas vocês já têm cases de sucesso? Já tem. No próprio aplicativo, já sem o acompanhamento, tem vários já. Tem muito. Se você entrar lá nas lojas, né, onde baixa o app, Uhum. tem vários depoimentos, tem gente que coordena hoje, porque tem reuniões gratuitas diárias, né? Uhum. Então, os coordenadores estão há 4 anos limpos, usando só o aplicativo. 4 anos? 3 Legal, anos. bacana. Sim. E como eu digo, né, ajudar os outros, que é o 10º degrau, até ajudar outra pessoa, sem querer nada em troca, é muito importante também para nós, entendeu? Uhum. E como direcionamento, né, a gente fala. Então, os coordenadores fazem isso, eles coordenam as reuniões para os novos que estão chegando, e além de ajudar, também se trata, como eu fiz o meu Instagram muitos anos atrás, que deu certo, né, também para mim. Usou para te ajudar e até também. Até hoje, né, funciona, porque ajudar as pessoas faz bem, cara. Por isso que eu falo, no início a gente fala, meu, puta, não, sabe, não é para nós, vamos ajudar só. Mas depois a gente criou aí um casco, né, uma blindagem. E tem enfrentado algum tipo de resistência, assim? Imagino que, como se trata de um tema delicado e um tema médico, né? Uhum. Vocês têm enfrentado alguma resistência de médicos ou de, sei lá, Não. Sim, a gente sempre... das clínicas, conselho, né? A gente sabe que... porque a gente até indica, né, no 2º degrau, assim, o que a gente tem de diferença dessa questão de espiritual, que a gente também tem, é que a gente oferece primeiro a ciência do que a espiritualidade. Entendi. Mas por quê? Tem uma lógica, né? Porque, cara, quando eu tô com câncer, eu vou para o hospital. É uma doença, né? Primeiro, depois eu vou lá, sabe? Vou orar, tudo. Então tem uma lógica até. Mas é assim, nunca tivemos nada contra. Assim, os médicos até indicavam, né? Para o pessoal seguir, fazer as reuniões e tal. Então, nunca. Sim, legal. Sempre até e tem médicos parceiros ali também, né? Tem vários, vocês também têm. Tem vários, tem muitos. Os médicos são o quê? Psiquiatras? Psiquiatras, Psiquiatras, psicólogos, quais são os profissionais que... o médico mesmo é só psiquiatra. O psicólogo já fez outra questão, né? Psicologia e Mas tal. tem no terapeuta. Tem. Tem terapeuta, psicólogo e psiquiatra. E aí a gente vai direcionando. O terapeuta ele dá mais uma não direcionada, né? Ele junta os fios desencapados. Aqui muita gente que faz tratamento por fora faz com o médico da Bahia, o terapeuta de São Paulo, o psicólogo de sei lá de onde. Então, assim, se as pessoas não estão em harmonia, né? Igual uma empresa, né? Se as pessoas não sabem, não estão alinhadas, não se conversam, o negócio não anda também, entendeu? O tratamento é assim também. Por isso que até em clínica isso funciona um pouco melhor, porque eles se comunicam. Então aqui fora não, e o aplicativo faz isso, ele faz com que as pessoas se comuniquem, né? Ele obriga os profissionais que estão participando daquele processo. E tem médico que não tem nem tempo de fazer isso, né, meu? Então assim, por isso que a gente costuma indicar uma pessoa que é acessível para poder conversar sim. Sabe, entrar junto aí, né, no ciclo. Então é bacana. E qual que é a sua expectativa aí com o app? Tá você e seu irmão
É, eu e Não meu é? irmão. Tem investidores também? Tem. Vão ter mais rodadas? Como é Ele, que- ele sabe. Não, a gente não sabe se vai ter mais. E essa parte é mais com ele que eu falei, ele que cuida só e hoje eu não cuido. A parte que você falou que É, decidiu exato. que você não queria atuar, né? Exato, é. Expectativas Mas- e próximos passos aí, né? É. Se elas têm alguma coisa, um spoiler aí que pode ser dado, alguma coisa assim. Sim, não, tem grande chance de dar muito certo o aplicativo, né? Uhum. Porque eu falei até para vocês, né? Tem um de fora, que eu acho que é da Holanda, até, se eu não me engano, Tá. que deu muito certo. Eles têm uma forma diferente de tratamento, tá? Uhum. Mas é uma coisa parecida. E começou até depois de nós, um pouquinho depois. É o único que tem? É o único, não tem mais nenhum, nessa pegada nenhum. E, cara, é o futuro também, né, Legal. meu? Hoje em dia tá tudo virtual, entendeu? Hoje em dia até médico já pode passar receita Sim, virtual, virtual. né? Eu não Que sei não se... podia Ah, antigamente. sim. Então, Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, né? Se tem alguma perspectiva também da inclusão, por exemplo, da inteligência artificial. Eu vi que tem alguns aplicativos até que geram uma polêmica enorme, né? Que vão tratar ali em nome de psicólogos é mesmo? pessoas em função, porque a inteligência artificial consegue absorver aquilo que você está trazendo, mas ela não é uma pessoa que vai ter aquele sentimento e devolver. Sim. Mas tem alguns estudos aí que o próprio profissional, ele levando toda a informação e conhecimento que Olha ele que tem legal. pro Nem eu sabia aplicativo, disso aí, ótimo. o aplicativo consegue transformar aquele conhecimento individual do profissional Caramba, e que dar legal. devolutiva para determinados casos, entendeu? Nossa, muito legal. Então, assim, é bem Legal, né, Sim. controverso aí, vai gerar muita polêmica. Isso vai, mas Mas é legal. tem bacana. alguns estudos nesse sentido. Vocês já pensaram alguma coisa com relação à inteligência artificial? Não pensamos, não. Olha lá, Robinho, meu irmão que está assistindo aí, tá vendo? Ouça a voz da experiência. É muito polêmico em relação a isso, porque tem sempre a questão humana. Até, a gente fez até uma brincadeira outro dia com a questão da inteligência artificial, né? Eu brinquei lá, que o pessoal tá falando de chat GPT, e eu falei assim, ó, pede pro chat GPT aí te listar os sites onde você pode baixar conteúdo pirata. Aí ele te dá a resposta de que ele não pode, que vai fere as regras, não sei o quê. Ah, Aí eu falei, agora faz a pergunta diferente. Pede para ele te falar quais os sites você precisa evitar para não né, encontrar conteúdo pirata. Aí ele te lista todos os sites. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Ele é muito inteligente, mas ainda tem toda a questão humana por trás. A sensibilidade. Sim, a ele não- sensibilidade. eu acho que né? essa questão do... Porque, assim, a maior questão que eu vejo aí em relação a esse problema e outros transtornos né, Aham. é a questão do acolhimento, Sim. cara. E não tem, acho que, máquina que acolha mais do que sabe, uma pessoa. com mesmo. certeza. Nunca vai Então, ter. Mas- inteligência, ou seja lá o que for. Mas às vezes um primeiro direcionamento, né? Até uma outra. Tem aplicativos hoje, por exemplo, para a pessoa estudar inglês com inteligência artificial. Uhum. Então você vai lá, entra no baixo aplicativo, entra e você vai fazer uma aula online com um robô. Sim, Qual que é a questão, né? Que a pessoa não, o inglês normalmente a pessoa trava porque ela tem vergonha de falar. Com o robô ela não tem. É verdade, tem Entendeu? essa questão. Então, eu não estou falando com uma pessoa ali que aquela pessoa vai me julgar porque eu não sei falar inglês. Sim, Então, às vezes também pode ser uma Quebra essa primeira barreira. né? faz sentido. lógico, não vai ser né, a inteligência artificial que vai dar um tratamento, mas uma primeira barreira, eventualmente, Inclusive, não, para até você entender e falando direcionar, a disso, pessoa não tem aquele receio, puta, eu vou ter que me expor ali, falar que eu estou passando por um Não, problema. e por incrível que pareça, você acredita que tem mais mulher no aplicativo do que homem, justamente Sério? por isso, porque elas têm... Menos vergonha? Elas têm vergonha de ir nas salas presenciais. Ah, né? no presencial ela tem mais vergonha. Na mesma até de, putz, vou ser visto e tal. Aham. Então tem mais mulher Entendi. do que homem. Interessante. Que ali você não precisa nas reuniões você pode colocar um nome, né? Mulher normalmente é mais tímida. Então a gente viu isso por muitos anos, falou, nossa, tem muito mais mulher do que homem. Mas é legal essa questão que você colocou aí da inteligência artificial. Mas pela experiência que eu tenho assim, esse primeiro contato sendo com uma pessoa mesmo que vai, sabe, eu acho que faz uma diferença. Com Faz certeza. toda a diferença, Sim, eu acho, não, até com essa certeza. entendeu? É que eu Porque tô pensando tá naquelas me acolhendo, né, cara? É que eu tô pensando eventualmente naquelas pessoas que não chegariam
no pessoal, entendeu? Sim. Às vezes você consegue abranger Não, ali mas um, é um bacana. público que hoje você não atingiria, porque é aquele público que vai ter a vergonha de falar com alguém, de se Sim, expor. sim. Então, talvez com uma máquina ali, né, crie um... Ah, tudo bem, tô falando com um robô, né? Que é a primeira resistência, né? Faz sentido, é legal. Mas cara, a inteligência artificial fatalmente vai existir para tudo, né? Vai existir em todos os segmentos. Até modelo, acho que vai acabar essa questão de modelo, né? Na verdade, esquece, porque, pô, o cara já cria lá Gisele Bündchen para sempre, né? Eu tenho 25 anos lá. Não é da sua época, é da minha e do Fábio. Né? Você lembra, acho que era Mulher Nota 1000? Lembro. Sei lá, o filme da década de 80, os caras pegavam o computador, Programava programava, e ela virava realidade. ela né? virava realidade. Eu quero uma mulher assim, ela tem que ser legal, ela, né, tipo, cabelo castanho, cintura assim, maior, menor, e buf. Né? Imprime na impressora 3D, né? Tipo Mas isso. é uma loucura, porque até propaganda, né? O Sim. pessoal tá usando até Sim. né, essa questão aí. O pessoal que filmava para mim um documentário que eu fazia falou, Cris, ó, o modelo vai acabar a profissão. Eu achei, nossa, eu pensei depois, falei, caramba, é mesmo. Tem muita coisa que a gente fala, não vai, depois a gente fala, caramba. Hoje a gente estava falando disso também mais cedo, que eu lembro, né, quando a gente tinha o Walkman, né, e aí saiu o Discman, e aí você falou assim, nunca vai ser um negócio mais legal que esse, né, aí de repente saiu o MP4, o iPod, que já virou obsoleto, enfim, a gente acha que não vai ter evolução e sempre vem. É uma loucura mesmo. As E coisas aí, mudam muito rápido. essa questão também, Samuel, do tratamento hoje, esse presencial, não tem nem mais agenda para nós, né? Pra você ter ideia, não tem Sério? como. Caramba. Então, eu até tô dando uma mentoria para o ano que vem, que também não tem vaga mais para Caramba. aplicar exatamente esse método, entendeu? Uhum. Onde aí sim a gente junta essas pessoas dentro da plataforma do app também. Uhum. Então, assim, legal. tem um plano bacana aí Uhum. para frente, né? E a gente já viu que isso no presencial dá muito certo, tem muita demanda, porque eu não consigo pegar mais. Até como terapeuta eu também não consigo mais, entendeu? Uhum. Então as pessoas gostam dessa pegada, sabe? Mais assim, que não é um negócio quadrado, que você tem opções, né? E trata cada caso diferente. Mas você tem as duas opções. Do que? Não entendi. De ter aquele pacote, né? Aquele plano mais Sim, personalizado. sim, isso. E tem aquele pacote mais padrão. Não, o padrão nem é cobrado. Ele é de graça lá para fazer tem. os 10 degraus e você mesmo faz sem auxílio de ninguém. Uhum. Né? Então isso aí é gratuito. Agora, se quer fazer um negócio bacana, Com acompanhamento. assim, acompanhamento com uma... E assim, né? O aplicativo ele é uma empresa, lógico, para apoiar, para ajuda, mas é um segmento tecnológico. vamos dizer assim. A gente sabe que para empreender e crescer e bombar um negócio desse tem que ter escalabilidade. Tem que. Como é que vocês planejam isso para que vocês eventualmente possam sim crescer de maneira a atender muito então, mais gente? Tem que ser devagar, Samuel. A gente já pensou, porque assim, a gente teve muitas oportunidades de abrir geral, sabe? Um negócio para atingir bem mais gente, mas a gente falou, não, a gente não tem como aguentar ainda. Então é isso, né? No começo a gente até pretende vender poucos pacotes, né? Para não perder a qualidade, lógico. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vai ter que ir sentindo, só isso, Samuel, porque se perder a mão aí também, você sabe, não, né? Lógico. Sim. Aí também acabou. Tem que ser pensado, então planejado. Tem que ser um negócio. A gente está pretendendo ir começar com 2 pacotes online, porque também não é barato e já cobre ali o que a gente precisa. Então, mais barato que uma clínica. É isso que eu ia perguntar. É, mais barato. Mais efetivo, vai ter aí tem estudo em cima disso agora, né? Ainda não é o momento de falar, mas eu tenho certeza que vai ser, por tratar de cada caso, né, separadamente. Mais barato e virtual, né? E com pessoas mesmo ali fazendo... Pergunta de leigo, tá? Porque assim, quando você vai e fica internado, você tá sem acesso nenhum. Eu acho que eu vi até um post seu que você falou que foi por uma clínica e deixou droga perto do... que eu fui voluntariamente, né? É que eu tava com medo de... Porque assim, ó, Samuel... Tem gente que deixa ali e vai buscar? Tem. Então, só que assim, o tratamento em casa, minha dúvida era justamente essa. Como é que você garante a distância? A gente tem no tratamento um teste de 15 dias de urina também,
que vai junto, legal. né? Que é um teste de fora, aí que é, Tá. cara, um negócio Legal. muito mais efetivo também que esse negócio de cabelo, sabe? De teste de cabelo. Então, assim, isso tá no método. De 15 em 15 dias vai uma pessoa lá, independente se é virtual ou não. Tá. Vai uma pessoa fazer a coleta para ver se está tudo em ordem. E se entendeu? a pessoa for lá... Mas, assim, só funciona esse tratamento para quem quer, para quem é voluntário. É isso que eu ia comentar, porque assim... A gente nem pega caso que a mãe fala, ó, não Interna dá. força, né? Tipo, É isso que eu ia comentar. Acho que a Entendeu? questão da clínica é uma diferença. Na clínica tem uma privação mesmo. Tem, né? tem. Então, assim, tem uma privação de liberdade, até dependendo do caso. Né? Então, a pessoa no ficou aplicativo. 10 meses. No aplicativo funciona realmente quem, né, se predispuser a fazer. Mas a né? grande Porque- maioria que está em clínica é voluntário, sabia? Não, Ô, sim, Samuel, mas digo- assim, 70% é voluntário e mesmo assim não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, Então, porque ali tem uma privação, então até funciona nesses casos, né? Onde, não quero, mas dá um jeito de Exato. colocar lá contra a vontade. e né? aí mesmo assim, esses casos que são involuntários, por isso que eu falo que tem a questão da clínica, é bom para isso. Porque até a gente pode pegar quando sai, né, de lá, da desintoxicação, né? Uhum. Continuar o trabalho da clínica, porque a pessoa pode falar, agora eu quero, né, e tal. Mas só vai funcionar para quem quer, não tem assim... Não, e quem não quer, assim, né, não sei se tem isso, mas você falou de uma taxa de recuperação em clínica de 5, 10%. Essas internações involuntárias, já força, a taxa deve ser muito maior que isso, porque- É praticamente impossível. Assim. Tem casos raros que a pessoa tem essa luz e fala, não, eu Que ela quero. acorda lá, mas na maioria dos casos ela não quer, Mas ela vai, faz porque só está sendo tirar. obrigada e quando Exato. sai de lá não assim, adiantou é nada. quase impossível involuntário dar certo. A não É, ser que queira, que no meio do tratamento involuntário ela vire a chave lá e fala, eu quero. Eu falo por causa desse Entendeu? caso do meu ex-cunhado. Assim, ele fez 2 internações involuntárias. Assim, ele foi para cumprir tabela mesmo. Ficou lá o tempo que precisava. Até na minha involuntária também não deu certo. Ele deu até uma melhorada, assim, tudo. Recebeu em algum momento, né? Até autorização para sair, para passar a finalização fora. Mas aí, na primeira vez que ele saiu, ele recaiu. Então, é muito difícil quando é involuntário, assim. É difícil. Tem assim, essa mínima chance da pessoa querer. Querer virar a chave que é o lá único e jeito, acordar, não tem mas outro é jeito, muito Fábio, pequeno né? isso. Mas a taxa é baixa. É muito baixa, pouco, mesmo para quem quer. Já é de 5 a 10, Sim. né? Imagina Isso para quem não quer, né? de 2 a 3, né, que dizem aí. De 1 a 3, se eu não me engano. Eu vou mandar para vocês depois, mas é de 1 a 3%. Voltar na questão do aplicativo é o seguinte, né? Hoje os psiquiatras, os psicólogos, eles se cadastram lá, vocês abordam, você já mencionou que vocês fazem uma análise, né, individual para ver as competências desses Sim, profissionais para colocar à disposição no aplicativo. Mas eles fazem esse cadastro e atendem, eles podem estar em Manaus, atender a pessoa em São Paulo, que você também mencionou Pode, essa questão. pode. Mas como é que faz nessa situação, por exemplo, onde tem essa visita técnica, vamos dizer assim? E tem que pegar para Porque- colher a urina. Porque você pode ter, né, um aí, cliente em Manaus, outro no Rio Grande do Sul. A gente tem os contatos lá de AT, essas coisas que pode até lá fazer essa coleta, faz o Em teste. qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar do Brasil. Já Isso fizeram a gente... parceiros que Já. Tem empresa conseguem de... disponibilizar. Porque existe um serviço que se chama AT, que é atendimento terapêutico, né? Aham. Que é uma coisa assim, que você coloca o cara lá, tipo um enfermeiro, Uhum. na casa da pessoa, e ela fica lá de segurança, mas não tem tratamento nenhum, só fica cuidando, entendeu? Então, assim, tem parceiros que que atendem no Brasil inteiro que eles podem fazer só isso. Entendi. Pegar o teste, fazer e voltar, entendeu? De 15 em 15 dias. Então, assim, é uma coisa que tem como controlar. Mas também, Samuel, além do virtual, Fábio, a gente também vende o presencial, né? Que é mais caro, que é o que eu estou fazendo agora, né? 3 no caso. Que aí é um valor de uma clínica mesmo, porque é um negócio mais... Um pouquinho mais privado. Entendi. Que às vezes até, por exemplo, eu estava com um caso que era para ser involuntário, tá? Mas ele mudou de ideia, entendeu? Ele preferiu fazer esse tratamento conosco. E ele está super bem, legal. entendeu? Então, assim, mas ele quis, ele quis, né? Então não tem jeito. Mas também tem essa opção, que é um pouco mais caro, mas aí a gente fica mais próximo. Uhum. Entendi. Ó, a gente tem uma pessoa na plateia que
Tá doido pra fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta aqui, Tá a semana inteira pedindo pra fazer uma Tá pergunta. aqui esperando, tá na expectativa aí. Tá na expectativa. Vai lá, manda aí, qual que é a pergunta? Qual que é o teu nome Vem mesmo? pra cá. É? Tudo bem? Vai lá. Fala aí, Espera aí, tá. Não, deixa eu sentar aí, cara. Caramba, o cara quer até sentar. Primeira participação, tô fazendo pé. Boa, boa. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Qual que é o teu nome? Desculpa. Gabriel. Gabriel, fala, Gabriel. Tudo bom? Então, eu tive uma situação na minha família de um dependente que ele acabou vindo a óbito por... Ele mesmo se tirou a própria vida, acho que num surto por conta da droga. Isso trouxe alguns transtornos antes, né, dele virar óbito, muito pesado. E isso gerou um trauma, acho que em todas as pessoas, né? Natural. Na família. Na família. Tá. E quando ele veio a óbito, eu acho que gerou um certo alívio, né? Porque era sempre uma incerteza, era todo dia sem saber o que viria a acontecer e quais os malefícios que poderiam estar causando ali no emocional da família. É muito triste a perda, né? Sim. Mas não tem como ser hipócrita de falar que não existiu esse sentimento. E ele teve uma criação com muitas oportunidades, tá? Só que, por um lado, ele tinha oportunidades, pelo lado da minha avó, pelo lado da criação do padrasto dele, do lado da mãe, não culpando a mãe de jeito nenhum, era um pouco mais rigoroso. E eu acho que ele sofreu Ele sofreu um pouco com isso, tá? Essa falta de liberdade, uma mão muito pesada na criação. E eu acho que vários fatores trouxeram isso. E aí eu vou encaixar a minha pergunta. Hoje eu tenho um filho de 2 anos. Ah, legal. E possivelmente vai vir um segundo aí em breve. Então, Olha. A gente está no plano. E aí minha cabeça é muito voltada no que eu tenho que fazer para que eles não sigam esse caminho. Eu não quero pesar muito a mão. Eu não quero ser muito permissivo. E eu quero que eles não sigam esse caminho, porque eu passei por isso e eu sei que é uma dor muito grande. E para ele também vai ser. Né? Sim. Então, como que você acha que eu devo abordar isso com ele? Apesar de ser muito novo, mas acho que tem que começar a partir de agora, né? Não, legal, Gabriel. Então, eu acho que assim, eu vou falar o que eu tento fazer com a minha filha, tá? Eu acho que é uma coisa como eu tento direcionar ela. Ela está com 7 anos, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Ela sabe que existe algum problema, mas não sabe o que é. Mas assim, o que eu tento fazer com a minha filha é o seguinte: eu tento ser o mais transparente e aberto possível em relação a assim, eu falo, filha, você pode me contar qualquer coisa, tá bom, papai? Eu vou te ajudar, tá? Assim. Mas também tento pôr alguns limites em algumas situações, né? Eu tento dar uma equilibrada, mas eu tento deixar ela confortável para me contar as coisas, entendeu, Gabriel? Porque assim, eu também tive uma criação um pouco assim bem limitada em relação ao meu pai, né? Então eu tinha muito medo de contar as coisas para ele, sabe? Eu queria, mas eu tinha medo de contar. Até assim, os psicólogos e médicos que ele me arrumou para eu me tratar, eu tinha medo de falar até para eles, porque eles iam falar para o meu pai, você entende? Então assim, se for pensar desse ângulo, eu tento fazer exatamente, assim, eu tento dar uma melhorada ali nessas situações da minha filha, até desde hoje, né? Assim, ela fala, papai, não quero ir na escola. Eu falo, por quê, filha, você não quer? Pode falar, papai brigou com alguém? Você quer ser uma amiguinha, tá? E no começo ela não me falava, tá? Mas eu vinha martelando tanto, falando, filha, pode contar pro papai. Eu só não quero que você minta, tá bom? Você pode falar o que for. Então, mesmo que é uma coisa que vai me deixar nervoso, o Gabriel, sabe? Eu falo para ela me falar, né? Então, assim, eu não sei o termo exato, né? A dica exata para dar, porque como os pais vão errar, eu vou errar também com a minha filha, não tem jeito, né? Assim, mas essa é a situação que eu vejo. Assim, eu tento jogar meio aberto, eu faço com que minha filha confie em mim, entendeu? É a segurança emocional, para que ela né? possa, ao invés de falar com uma amiguinha, falar para mim, não para amiguinha, entendeu? As coisas. A mãe toma uma linha um pouquinho mais é meio combinado. A paternidade, ela traz uma questão de medo, né? Porque é tudo novo. E aí você fala, você não sabe qual caminho seguir, porque cada pessoa vai interpretar esse caminho de uma forma, vai se sentir diferente, né? Então eu fico com muito medo de pesar a mão, de ser muito permissivo, de ser muito bonzinho.
E aí equilibrar isso com a minha esposa, né? Pra gente seguir o mesmo caminho. E assim, por exemplo, a opção sexual, cara, é a escolha dele. Agora, droga, eu tenho que intervir. Sim, Eu tenho que ter esse papel. Vocês acham que você deixar esse canal aberto é o melhor dos mundos? Eu acho que é falar até melhor, abertamente. Gabriel, assim, porque o que eu faria, né? Se minha filha vai por esse caminho, ela vai me falar, mas eu vou tomar minhas providências, assim, mas, sabe, Vai tentar do ajudar. jeito Mas não de uma julgar, forma, vamos dizer assim. de uma porque forma que ela continue ainda. eu acho que se ele Entendi. souber que você vai julgar, ele muito provavelmente não vai te contar. Eu queria até falar, porque inclusive estou com minhas filhas aqui. Te responder também. Mas muito boa a pergunta, Gabriel, bacana. Bom, obrigado, hein, Cris? Bacana demais. Não, eu queria até falar, porque minhas filhas estão aqui, elas são prova disso até. Essa questão da transparência e de ter abertura, né? Até conto o caso, na verdade, já aconteceu com as duas, inclusive. Óbvio que eu não quero que elas façam isso, mas elas beberam e, né, ficaram mal, passaram mal. E me ligaram, né? Uma delas que tá aqui, inclusive, ligou e falou assim, putz, pai, vem me buscar porque tô passando mal, eu bebi e não tô bem. E as amigas delas falaram assim, pra quem que você ligou? Ela falou, pro meu pai. E elas ficaram assim, como assim você ligou pro seu pai, né? Tipo, você ligou pro seu pai pra vir te legal buscar demais. bêbada? E ela falou, sim, claro, porque, né, a gente tem um diálogo aberto, é a mesma coisa. Elas vão ouvir, óbvio, depois, né? Não quero que elas façam isso, que saiam bebendo e fiquem bêbadas por aí, mas, sim, a gente tem esse canal aberto, essa transparência, pra ela me ligar, inclusive, se ela tiver mal, porque ela fez alguma besteira, pra me ligar, prontamente fui lá, fui buscar ela onde ela tava, porque ela fez uma besteira, bebeu demais e passou mal. Então, acho que isso também, né, essa questão muito da bom. transparência do Eu diálogo nunca de ter tive aberto. essa liberdade para, por exemplo, não que seja culpa dos meus pais, obviamente, mas eu nunca eu tinha medo de fazer isso, Sim. entendeu? Então, é o caso que ela contou. A segurança engrossar. emocional. E É o caso que ela contou das amigas, que elas falaram, jamais que eu ligaria pro meu pai. Meu pai, se eu fizer isso, ele me mata. E eu não quero que elas tenham isso comigo, que eu tenho outro filho também. Muito bem. E eu não quero que eles tenham isso comigo. Eu quero que eles tenham justamente essa possibilidade de, em qualquer situação, me ligar e ir lá e estar por eles lá, entendeu? E acho que é legal que, Perfeito. assim, né, ainda esse exemplo do Fábio fica mais interessante uma vez que ele não consome nada. Você não tem Não, eu não bebo. Desde os 18 anos. Sei lá, desde os 20 É anos. mais difícil ainda, Né? Porque é uma pessoa que não bebe, Não. não usa drogas, nada, Mas e que tem bom que essa você tem liberdade. essa cabeça. Ele não tem, né, acho que o preconceito, eventualmente, de que elas façam, ele só Sim. quer realmente estar perto e apoiar numa necessidade e tentar direcionar para que não vá para um caminho pior. Mas É exatamente essa isso. liberdade, acho que Eu quero que ela possa contar comigo. Sim, entendeu? exato. é o que eu faço Assim, com o meu aí também. As providências que eu vou tomar depois, né, de receber isso aí, então. Sim. Sim. aí Mas é a partir outro do momento que assunto. você, né, que o Gabriel mencionou, não sei se acho que você ser duro, o que vai acontecer é que ele vai fazer escondido. E às vezes aquilo assim, né, não poder fazer dá mais gostinho de fazer ainda, né? A gente já vê muitos casos assim. Então acho que essa transparência, essa abertura É importante. é né? importantíssima. Né? Ainda mais hoje, né? Com esse negócio de internet. Na nossa época não tinha. Eles têm acesso a tudo. internet, Tudo. essas coisas, cabelo, É muito tudo fácil, né? Tem rápido, acesso a tudo. fácil, né? Infelizmente, até para droga, só você tem cardápio. Sim. Hoje. Na verdade, o cara manda cardápio delivery. Tô Delivery. te falando, é uma coisa de louca. É totalmente diferente, né? Meu filho traz as coisas que eu Então- falo, meu, de onde você tirou? De onde você ouviu? Da Deep Web, de não sei o que. Eu falei, cara, enfim, né? hoje Mas é conta aí, complicado. né? Me conta um pouco mais, pra entender. Mais um da plateia. Assim, pessoas com transtornos, tanto de humor quanto outros, né, psicológicos, elas têm mais tendência a ter o vício. Tem. Da dela, né, então é mais suscetível ao vício. Então é importante descobrir, ter o diagnóstico certo para tratar na causa raiz, porque eles tratam Legal. esse transtorno que a pessoa tem, Isso. já consegue suprimir o vício por álcool ou drogas, né. Sim. Pessoas com algum transtorno emocional, elas têm uma propensão maior ao vício. Como é que você bloqueia isso antes de que chegue, né? Na questão a pergunta que foi feita legal aqui demais. para o Cris. Porque até assim, ó, eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado até que cedo, né? Mas, como eu disse, como eu tinha um pouco de receio de... Porque o meu pai é médico também, né? Então ele pegava os amigos dele para mim. Então eu tinha um pouco de medo de falar.
Mas o importante é ter um atendimento profissional, porque o TDAH ele tem 10 vezes mais chance de se tornar, né, compulsivo, algum vício, do que uma pessoa que não tem. Então, isso é ciência, é 10 vezes mais, praticamente. Então, e o TDAH, a gente nasce, né? É uma coisa meio genética também, a bipolaridade, no caso, não, você desenvolve. Depende do transtorno, mas, como ele perguntou, tem uma coisa hoje, como as coisas vão evoluindo, que chama teste neuropsicológico, que é uma psicóloga que faz. Você faz uma bateria de testes, né, de personalidade, de várias coisas, e ela assim consegue, com estudos aí, né, científicos e tal, consegue te passar um diagnóstico dos traços que você tem, tanto de personalidade quanto psiquiátricos também. Então isso é bacana, é uma coisa nova que é bacana. E tem o psiquiatra também, né, que junto com essa questão aí da neuropsicóloga pode definir o diagnóstico. Então a minha filha está fazendo já, tá? 7 anos eu já pedi para ela fazer um teste, ela começou agora. Então se eu descobrir que ela provavelmente tem TDAH, tá? Então aí já é colocar uma psicóloga de TCC, né, que é cognitivo-comportamental, para dar as orientações certas para ela ir, sabe, até sem medicação, aprender a lidar com essa questão, com esse transtorno que ela tem. Então, assim, hoje em dia tem umas questões novas aí que podem ajudar bastante. Chama teste neuropsicológico. Muita gente faz, é psicóloga. Minha filha já fez também. Já? Legal demais, legal. Uma delas fez. Legal. E aí tem o médico também, tem que ter opinião médica, né? Você passa lá e aí assim, às vezes é um trabalho de anos. Para bipolaridade, para diagnosticar, às vezes demora 10 anos, entendeu? Uma coisa de anos. Mas o TDAH é mais fácil, as coisas são mais fáceis. Então, assim, a bipolaridade aparece depois. Mas esses da raiz é muito importante saber, cara. TDAH, depressão, essas coisas que a outra tem TDAH. TDAH tem muita gente que tem hoje em dia. Ela é meu filho, na verdade. Eles fazem até o teste de QI também, né? Fazem. Nesse neuropsicológico fazem o teste de QI junto. Tem até uma coisa nova que é uma condição, né? Não é um transtorno, mas até hoje em dia fala muito fora do Brasil, mas hoje estão falando mais essa questão de superdotação e tal, que se também não for, sabe, orientado no início, a pessoa pode dar muito certo, mas também muito errado, entendeu? Porque tem muito comportamento parecido com o TDAH e coisas assim. Então é novo também isso, é bom fazer esse teste, é bacana. Legal. Cara, deixar a gente fica aqui o dia todo. Né? Porque é um tema extremamente importante, interessante, que a gente abordou aqui hoje, mas queria te agradecer demais. Imagina, cara. Prazer foi meu, Samuel. Muito mesmo. Fábio. A gente deixou uma lembrancinha ali para você, ó, na sacolinha. Sacolinha ali. Pode abrir. Pode. Do seu aniversário de que tá limpo. Eu tô contando só de ano em ano, né? Olha só, legal demais. Top. Legal. Legal, é muito bacana o projeto de vocês aqui. A empresa também, bacana demais. Obrigado. Parabéns para vocês também. Obrigado, cara. Parabéns e parabéns para você também pelo teu aniversário, né? O Fábio Obrigado. já foi. O Fábio já foi. Cara, parabéns aí pelo trajeto, por ter levantado e caído. Eu acho que você já me segue um tempinho aí. Eu vou muito na linha, o Fábio também, né? De caiu, tem que levantar. Eu vi os anteriores. Não adianta, né? Na vida a gente vai levar muitos tombos, né? Maiores, menores, cada um sente a dor de um jeito diferente. Tem gente que vai passar eventualmente mais fácil por um tipo de problema, tem gente que vai né, demorar mais tempo para se recuperar. Mas acho que no fim do dia, né, a lição que a gente tem, né, tô aí quase chegando aos 50. Tá bem. 47. 47. Tá bem, quase. E é isso, né? Que a gente vai passar, né? Não tem nem
nem bom nem mal que dure para sempre. Então a gente Sim. sabe que a gente vai passar por situações difíceis e é importante a gente ter a cabeça mais tranquila, mais limpa possível, para a gente conseguir se reerguer. E você é um cara que vem se reerguendo há bastante tempo, Sim. né? E assim, dá para ver claramente que dessa vez Vai. se reergueu de vez. Tá aí com vários projetos paralelos, né? E empreendendo, que você é um empreendedor nato, você desde os 19 anos vem empreendendo. Teve os insucessos no meio do caminho e que isso te trouxe um aprendizado importante. Teve a questão pessoal e você conseguiu recuperou sua família, recuperou a esposa, né? Tá aí com a sua filha linda, criando e cuidando e dando o direcionamento certo para ela. Então, cara, parabéns de verdade. Você é um Obrigado exemplo para vocês. muita gente. Não se esqueça disso. Use isso para te guiar e te motivar cada vez mais você seguir em frente. Não, Obrigado, é muito bacana a gente ouvir essas histórias, né? A gente sempre fala, né, de ficar ouvindo histórias de sucesso e o pessoal só contando a parte lindo, boa, tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas tem, né? Todo mundo passa por isso e é bacana também ouvir, né, de alguém que passou por momentos muito ruins e tem a coragem de se expor, de contar e de mostrar para as pessoas também que é possível, né? Quer dizer, que a gente, né, pode. Sucesso vem também, mas a gente tem, né, que enfrentar coisas ruins. E eu admiro muito a coragem realmente de expor tudo isso e de estar aí exposto, colocando tudo o que passou, todos os problemas. E é muito bacana ouvir isso e essas histórias assim de que, né, deu certo e a superação aí. Hoje a gente tem um problema importante que é a falsa exposição, né? A exposição da falsa realidade, vamos dizer assim. Que as pessoas se expõem demais, mas só expõem o que é bonito. Né? O que é feio, ninguém mostra. A vida de todo mundo é maravilhosa. Perfeita, maravilhosa. E isso traz até uma questão de ansiedade importante para todo mundo, né? Pô, por que aquela pessoa consegue ficar bonita? Por que aquela pessoa é rica? Por que aquela pessoa... Sim. Então, assim, traz até uma ansiedade do por que eu não consigo? E a gente sabe que a vida, a realidade não é bem assim. Até no nosso primeiro podcast, aqui no primeiro episódio, né, a gente conversou com o Marcelo Bispo e ele... Eu vi. Você assistiu? Ele inverteu. Ele falou assim, não, eu vou entrevistar vocês. No começo eu vi. E até ele perguntou, e teve uma hora que eu falei assim, pô, tiveram momentos, né? E assim, direto tem momentos, né? A gente, enquanto empresário, que tem altos e baixos. Né? E a gente teve algumas baixas importantes, assim, bem sérias, da gente baixar a cabeça, de chorar, de eventualmente pensar em desistir. E a gente conseguiu se reerguer, se recuperar, a gente vem, né, muito mais forte, organizado, mas todo mundo passa por isso, né? E todo mundo tem dias bons e dias ruins. Sim. E a gente vê pessoas que conseguem dar a volta por cima, né? E mostrar sem medo, né, se expor dessa maneira, pensando no bem do próximo, é incrível, cara. Legal, parabéns, viu? Obrigado vocês, viu? Obrigado por me chamarem aí, quando quiser. Eu vou chamar vocês para ir no meu um dia. Claro, com certeza, a gente vai. Ele tem uma nova temporada. Vamos sim, Vamos com sim, certeza. com Eu vou certeza. chamar vocês. Fechou, cara. Fechou? Obrigadão, viu? Obrigado vocês. Valeu. Valeu.